Olá, pessoal do Conexão BR, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam extremamente bem. Bom, hoje eu consegui, depois de muito tempo, muito tentar, conseguir gravar essa pessoa magnífica que traz um pouquinho do Brasil para a gente aqui início, para matar um pouquinho da saudade que a gente tem, porque vocês vão ver na entrevista o que eu estou falando a respeito disso. Bom, essa mulher é extremamente poderosa, ela é missionária, ela é empresária, mãe da Isa e do Felipe, mãe também de 2 cachorrinhos, coisa linda, com o nome Mickey e Mouse, é animal, os 2 vira e mexe tá aqui também. E é uma pessoa, assim, com muito sorriso, sempre tentando ajudar todo mundo. Eu, quando cheguei em Nice, ela foi uma das pessoas a me ajudar a trabalhar aqui em Nice, então eu tenho muito carinho por ela. Eu chamo ela até com um nome especial que só eu chamo, porque ninguém chama ela errado, só eu. Com vocês, Lígia Nóbrega. Tudo bom? Lidinha, Lidinha. Tudo bom, Li? tudo bem? Obrigada, né, por ter me dado essa E eu que oportunidade agradeço, gente, que é isso. e também, né, estar aqui hoje, né, falando que realmente sou missionária da Europa, Né, da isso, Igreja Pão da Vida lá em Mossoró. que gostoso. E assim, é um prazer, né, poder ajudar as pessoas. Eu amo fazer isso. Eu acho que a gente nasce, mas com o passar do tempo a gente pode escolher ou ajudar ou não ajudar, e Deus sempre colocou no meu coração de fazer a boa obra. Que delícia. É, gente, eu falo isso porque, assim, o primeiro lugar que eu vim quando eu cheguei em Nice foi na época era um mercado no seu apartamento, não Quiosque foi? da O Lígia. quiosque da Lídia, o famoso quiosque da Lídia. E aí eu fui conhecer ela e ela já me passou serviço e dali minha vida já, graças a Deus, começou a deslanchar. Mas eu não vim falar de mim, Lidinha. Eu vim falar de você. Vamos contar um pouquinho da sua história para o pessoal que já conhece bastante da Lídia, que ajuda todo mundo, que vende esses produtos, que é um pouquinho do que eu falei, a saudade do Brasil é você quem acaba acalentando um pouco o coração do pessoal. Quem é Lídia? Da onde veio Lídia do Brasil? Da onde nasceu essa pessoa maravilhosa que está aqui com a gente hoje? Sou goiana, com muito Hum, orgulho, amo a minha Pequine. cidade. Eu vim para Nice em 2007, né? Uau. Foi assim uma experiência totalmente forçada, porque eu tive que sair do Brasil por causa de um relacionamento conturbado. Então, eu vim ficar na casa da minha irmã, cuidar das minhas sobrinhas, mas o meu propósito, o meu objetivo era ficar um ano. Ok. Você veio em 2007, a gente tá em 2024, caramba, já fazem alguns 17 anos. anos, E você veio novinha então pra cá. com 27 anos. Olha Aí, isso. Saiu de Goiânia direto sim, Nice. deixei meus dois filhos para trás, a minha filha com a minha mãe, meu filho com a avó dele paterna, porque não tinha condições de trazer. Fiquei 2 anos aqui sem meus filhos, a Isabela veio com 13 anos e o Felipe, o pai não deixou vir na época, então, às vezes que ele veio, ficou 3 meses aqui passeando, mas sempre voltava para casa da vovó, né, que é o colo que acolheu ele, que ele foi muito bem criado, a família é uma família abençoada por Deus, que soube dar, assim, muito amor, Que carinho delícia. e educação para ele. Então, assim, sempre falava com ele por vídeo, por telefone, mas a criação que eu dei para ele com educação, eu dava castigo também por Por telefone. telefone. Eu tirava tudo, eu era aquela mãe presente mesmo à distância. Que gostoso. Então, assim, a Isabela, o pai assinou porque ela já vivia comigo, então ela sofreu muito esses 2 anos sem mim por Eu perto. imagino, né. E aí, quando o pai dela assinou, eu fui lá, né, buscar ela, e quando eu voltei, foi quando ela me arrumou para o meu casamento com o Rui. Ela quem? Ela, A Isa? Isabela, que fez Quero essa história aí. foi ela que fez minha maquiagem, fez o arranjo do meu Que cabelo. A delícia. minha amiga Joyce fez o buquê e a gente casou escondido de todo mundo na Mairie de Nice. Mas isso quando você chegou aqui já, pouco tempo depois? Não, foi 2 anos depois que eu conheci o Rui, na semana que eu cheguei em Nice. Tá. Eu cheguei em Nice em junho de 2007 Uhum. e conheci o Rui na semana que eu cheguei, mas era só para ficar um namorico assim, só para
para passar tempo. É porque você queria ir embora. Que eu queria, meus planos era de ir embora. E a gente foi ficamos 3 meses só namorando, depois fomos morar junto, vivemos junto 2 anos. Que legal. E depois desses 2 anos a gente decidiu casar, porque eu precisava, eu tinha, né, documento falso para trabalhar como todo mundo. Muita gente faz, eu não tenho vergonha de dizer que eu também usei. Minhas patroas me conheciam como Tereza. Não era Lidinha, não era Lígia, era Tereza. E quando eu casei, eu tive que contar para as patroas, porque ia mudar tudo. Ia mudar tudo. Aí eu cheguei na patroa, contei, falei, olha, eu menti, não foi uma mentira, foi uma emissão, porque meus filhos precisavam, né, de mantimento no Brasil, eu precisava trabalhar, mas não fiz nada de errado com esses documentos, nem tanto quando eu casei, fui no banco, fechei conta, porque na época era muito fácil fazer tudo com os documentos que a gente tinha. Então, na Seguridade Social vinha meu nome, Tereza Lígia, por causa da data de aniversário, que era a mesma. Uhum. E aí eu cheguei na patroa e falei, olha, eu tenho que falar com a senhora que eu usei papel falso, meu nome é Lígia. Aí ela sempre falava, Tereza, Lígia, Tereza Lígia, ela me chamava. Então, assim, vários patrões me aceitaram. Eu fui muito explorada por muitos patrões que sabem que você não fala francês, que você não conhece as leis, que a gente tem muito medo de ser deportado, de trabalhar. Muita gente trabalha e não recebe, deixa para lá, mas isso não existe. Você tem direitos como ser humano. Então, quando eu casei com o Rui, foi assim. E mudou da água pro vinho, né? Foi, a gente se casou no 16 de maio de 2009. Então, a gente passou a construir, né, uma família e um sonho, porque eu conheci o Rui também, ele não tinha nada, eu não tinha nada, e a gente começou a andar junto, né, mesmo sonho. Eu cheguei aqui com a mala emprestada, um monte de roupa velha dentro dessa mala, com roupa curta, porque eu andava muito depravada no Brasil. Não, mas você adolescente, calor, né? Adolescente. Você vê menina, Goiânia, pra quem não conhece, é quente pra danar. O pessoal fala que o Rio é quente, é que eles nunca foram pro meio do mato de Goiânia. É muito quente. Então assim, eu cheguei e quando, assim, eu andei por vários anos aqui trabalhando e eu não via prosperidade. Então, quando eu decidi escolher a servir a Deus e a realmente falar do amor dele para as pessoas, foi quando Deus foi abrindo portas. Mudou tudo. E foi mudando tudo. Agora deixa eu te perguntar, você pisou aqui, Deus já colocou na sua vida o garotão que tá ali, ó, né? Desde o início que você pisou, mas a pergunta é, você já tinha saído da sua cidade antes de pisar em Nice? Ou foi, tipo, a primeira vez que pegou o avião e desceu em Nice? Minha primeira viagem de avião foi para Nice. Primeira vez que eu vi o mar foi em Nice. Nossa, aí viu coisa ruim, né? E assim... Marzinho feio. Nunca tinha... Então, assim, eu entrei no avião, eu tava daquele tipo, tudo que aquele fizer eu faço, né? A hora da comida, a pessoa abria a mesinha, eu olhava e abria a mesinha. Aí eu prestava atenção, o que o povo falava, o que eles queriam. Aí eu já ficava com aquilo na cabeça, o que ele pedisse, eu pedia. Então foi assim. E as pessoas me passaram muito medo, porque eu vim com meu ex-cunhado. Olha, lá em Paris é muito perigoso, se você chegar fez lá... escala em Paris. Foi a escala em Paris e fiquei uma semana em Orleans. Então, assim, a minha história dá um livro, assim, de ação, porque aí meu cunhado, olha, se você chegar em Paris, faz de conta que não me conhece, a gente vai passar na imigração, é muito perigoso, eles vão pegar seu passaporte. Olha isso, gente. Me passou muito medo, e a gente desceu do avião, fizemos uma fila, e aí eu atrás dele, onde que é a imigração? Ele, não, já passou, era lá onde você deu o passaporte. E eu nem me dei conta que eu já tinha passado. Então, assim, cheguei em Orleans, eu fiquei nem uma semana, fiquei uns 4, 5 dias em Orleans. E por que Nice? Porque minha irmã já morava aqui. Sua irmã morava aqui. E a minha irmã a minha irmã era casada com português, ela já morava aqui. E tinha mais ou menos um ano e meio que ela tinha trazido as minhas 2 sobrinhas, que eu cuidava também no Brasil. Pra cá. Então, quando ela trouxe as minhas sobrinhas, eu chorei muito, porque eram filhas. Eram filhas, porque a minha sobrinha mais velha, eu cuidei dela desde bebê, ela amamentou no meu peito, muito junto legal. Com a Isabela, são 5 meses de diferença.
Então eu amamentei a minha sobrinha, a mais nova era muito apegada com a gente. Então, assim, quando a minha irmã tirou as meninas de lá, e quando ela me chamou, foi. E quando a minha mãe ligou para ela e falou: ajuda a Lígia embora, porque esse homem vai matar ela, porque realmente era um homem que não valia nada. Jesus, e eu tinha saído, né, separado do pai do meu filho para ficar com esse bandido. E aí minha mãe falou: olha, leva ela embora, porque esse homem vai matar ele. Eu tentava sair dele, eu não conseguia, porque ele ia atrás de mim. Você morava era pequena. E não, isso acaba corroborando. Não é nem que era pequena, porque ele sabia onde estava a minha família toda, porque ele já tinha ido na casa da minha família, ele sabia onde eu trabalhava, que era numa panificadora. Então, eu entrava para panificadora de manhã, ele estava escondido me vigiando. Quando eu saía, ele me jogava nas costas e levava embora para casa dele. Como assim? Porque ele era grandão. E aí, desculpa dar risada, mas é igual desenho, né? Ele era grandão, assim, bem moreno. Então ele me pegava, me jogava nas costas e ia embora. Jesus, me levava para casa dele. Aí quando dava meia-noite, que não tinha mais nenhum ônibus, ele punha eu para ir embora da casa dele. Aí eu tinha que dormir na rua. E nisso eu já tinha deixado a Isabela com a minha mãe, porque ela não queria ficar comigo, com ele. Óbvio, né? Meu filho já estava com a avó porque ele estudava e por causa do pai, eles não queriam que ele convivesse. Então, assim, eu passei um ano com esse homem, foi um ano de sofrimento. E eu tentei sair dele, então a vez que eu tentei sair dele, ele me agrediu. Eu cheguei para trabalhar, eu estava machucada, eu peguei, o patrão mandou eu embora, falou para mim não ficar, com medo dele ir lá. E eu fui para casa da minha mãe e lá a gente pegou uma viatura de polícia e foi buscar minhas coisas. E quando a gente chegou lá, eu não tinha a chave, a porta trancada, a gente teve que arrebentar a porta para entrar. Então, esse dia eu decidi que eu não queria mais. Óbvio. Só que ele não me dava paz. Então, minha mãe falou com a minha irmã para me ajudar a ficar um tempo aqui. E aí eu comecei a fazer os documentos escondidos dele, como eu ia vir embora. Então. E ele achou o papel do passaporte e ele rasgou. Só que ainda bem que não era o passaporte, ele rasgou só mesmo o papel de buscar o passaporte, que eu consegui pegar com a identidade. E aí eu comecei a falar pra ele: não, eu vou embora, mas eu vou ganhar um dinheiro, vou te levar, você não vai ficar aqui e tal. E fui falando assim, e aí ele deixou eu vir, com esperança de vir também. E um dia antes de eu vir pra cá, minha família fez uma festa de despedida, ele chegou lá bêbado na porta com a moto, fez eu montar em cima da moto. Vamos, se você não vir, eu vou matar sua família toda. E eu tive que montar em cima da moto e fui falando com ele. Lígia. Não, mas eu vou voltar, se não der certo de você ir, eu vou voltar, eu não vou ficar lá. Eu não vou ficar sem você lá. E foi aonde ele deixou eu ir. Aí eu fui para o aeroporto no dia seguinte. Ele foi no aeroporto, a gente se despediu. O pai do meu filho também tinha ido para levar meu filho. Então, assim, ele provocava o pai do meu filho. Meu Deus. E aí foi quando eu vim embora e cheguei em Orleans. Fiquei uma semana em Orleans. Tive alguns contatos com ele, porque era no começo e eu tinha que ter moedas para ligar. Então, meu cunhado me dava moeda, eu ligava muito rápido: olha, tá tudo bem, eu vou lá para casa da minha irmã, assim que der eu te ligo. E nesse meio tempo, passado nem mais ou menos um mês, apareceu uma menina grávida dele, foi aonde eu me livrei dele. É óbvio. Nossa então, senhora. Foi o meu livramento dele sair da minha vida, foi essa parte. E aí em Orleans, tinha 4, 5 dias que a gente estava lá, meu cunhado falou: olha, vamos descer para Gap, a sua irmã vai em Gap buscar você de trem. E a gente desceu para Gap, mais ou menos a gente saiu de casa umas 5 da manhã, pegamos a estrada, no meio do caminho passou um bicho muito grande na frente do carro, não sabia o que era. Até hoje eu não sei, nunca vou saber, porque meu cunhado morreu. E a gente... Nesse dia? Não, ele morreu depois, mas a gente tentou saber o que era, porque foi muito rápido, foi uma sombra muito rápida, preta, que passou na frente do carro, mas não passou andando igual animal assim. Você tá maluca? E aí a gente chegou no meio do caminho, meu cunhado tenta ligar para a namorada dele, porque a namorada dele tinha ficado com mais 4 brasileiros que a gente tinha vindo junto do Brasil. Então era eu mais 4 brasileiros e a namorada dele. Então a gente estava entre 7, 8 pessoas num apartamento, era tipo um sobrado, era uma casa, perto da linha do trem, uma coisa bem discreta.
E ela não atendia o telefone. Uhum. Ela não atendia. Aí ele ligou com um português amigo dele. E o amigo dele foi lá. Chegou lá, a porta arrombada. A polícia tinha levado todo mundo preso. Tinha pegado os documentos. Todo mundo tinha prendido os passaportes. Tinha saído 5, a polícia chegou lá 6, que os vizinhos falaram. 6 horas da manhã. Olha isso. Então, assim, eu acho que Deus já tinha um propósito para mim aqui nesse lugar. Você tem dúvida? Os meus planos eram um, de Deus era outro, né? Então foi quando eu cheguei aqui, a gente chegou aqui, ficamos sabendo que estava todo mundo preso. E a namorada dele, eles liberaram ela para ter o julgamento. E no julgamento ela pegar o passaporte e já ser deportada. E ela fugiu para Nice, não voltou para pegar o passaporte. Largou tudo para trás. Abandonaram a casa com tudo dentro e veio para Nice. Então a gente ainda fomos super as amigas aqui. Ela ficou aqui ainda há 5 anos. E depois ela voltou para o Brasil. E meu cunhado ficou aqui também um bom tempo. Aí no ano que ele voltou para o Brasil, ele morreu matado por separar uma briga de vizinho. Puta, ei, Brasil. Então, assim, minha trajetória foi um pouco complicada, porque aí, depois que eu cheguei aqui, eu tive que começar a trabalhar, eu não falava o idioma. Isso que eu ia falar. E aí, como é que foi? Eu não falava o idioma. Que cidade que você veio? De Goiânia. Goiânia é Goiânia mesmo. Goiânia é Goiânia, capital. Então já é uma capital um pouquinho mais avançada. Aí eu trabalhava com a minha irmã. Eu fazia trabalho com ela, nos trabalhos dela, ela mandava 100 euros para os meus filhos no Brasil. E eu cuidava da casa, cuidava das filhas, e a gente trabalhava muito. E ela foi me buscar em Gap. A gente veio no TGV. Uhum. TGV, para quem não sabe, é um trem bala. E quando chegou, ela falou, a gente tem que trabalhar, vamos só comer alguma coisa rápida e vamos pegar o trem, que é o trem que faz também essa parte, tipo na linha do TGV, mas é aquele trem que para de estação em estação. Estação em estação. Aí a gente foi e a gente estava atrasada, não pagamos o bilhete. Toma, já ganhei uma multa de presente. 70 euros de multa. Não pagou nem o dia de trabalho que a gente fez. Ai, caraca. E foi assim o primeiro dia em Nice. Não, mas fala sério, quando você chegou de manhã em Nice? Foi. Você viu esse mar azul, você falou que olha, é isso? O mar eu conheci mais ou menos uns 3 dias depois, porque quando a gente chegou, eu já cheguei na hora do almoço. Na correria. Numa quarta-feira, mais ou menos. Você já tinha visto o mar no Brasil? Não. Então já foi tudo a primeira vez aqui? Tudo foi a primeira vez aqui. Aí a gente já foi trabalhar, então, entre trabalho e casa, a gente não passava perto do mar, porque a gente já ficava para a parte da estação do trem. Uhum. Mas aí a primeira vez que eu fui no mar foi com o Rui. E aí? Aí que bonitinho! A gente foi dar uma volta para conversar, se conhecer. E aí as mulheres dele não paravam de ligar. Ex. E ela sempre ligando, e aí a gente conversou sobre filhos, sobre família. Falava para ele que... eu falava que eu tinha vontade de ir embora, mas se eu não fosse, eu tinha vontade de trazer minha filha. Que era para ele estar bem ciente que ele ia pegar a galinha com os pintinhos. Óbvio, né? E aí, acabou que nesses 3 meses ele foi morar sozinho. E eu não lembro se ele me convidou, se eu me ofereci para ir junto. Ele tá aqui com a gente. Fala aí, Rui. Foi convite ou foi imposto? Foi eu que fui? Ou foi você que me chamou? Gente, vocês vão conhecer o Rui. Eu vou puxar ele aqui até o final do negócio pra vocês entenderem. Esse rapaz também é um anjo. Olha, ele é muito bonzinho. Nem parece ser português? Não parece ser português. É madeirense. Madeira não é Portugal. É mesmo, Rui? Só quando o Cristiano Ronaldo joga que é. E aí foi morar com ele. Mas vamos ser sinceros, né? A sua história de vida no Brasil se enquadra com várias meninas, com várias mulheres, mas quando você pisou em Nice, a sorte virou pro seu lado, porque não é a maioria das histórias aqui, né? Foi Deus te ajudando mesmo, falando, você vai ficar ali, vai ficar tudo bem de agora pra frente. Óbvio que vocês devem ter passado um pouquinho mais de perrengue juntos, porque o casamento de vocês, a idade que vocês têm juntos, é óbvio, não existe casamento não tem história sem perrengue, eu imagino. E aí como é que foi? Ir morar com um português? Porque assim,
Eu chorava todo dia. Por mais que nós fomos colonizados pelos portugueses, a forma de viver é outra, né? A cultura deles A são cultura bem é diferente. E aí? E eles são grosseiros para falar. São? Assim, eles não são doce. Porque o Não. brasileiro, ele fala doce. Oi, bom dia, tudo bem? Bom dia! Como estás? Então, assim, eles têm uma forma mais grosseira. Então, eu chorava todo dia, porque quando ele falava comigo, eu achava que ele tava brigando. E ele falava, mas você chora demais. Por que você chora? Ai, eu sempre chorava. Eu acho que era uma forma de eu não tinha outra forma de responder ele, porque às vezes eu não entendi o que ele falava. E olha Porque que o Rui fala bem claramente. Mas quando ele tava nervoso, ele enrola com uma aderência e sai muita palavra emendada. E aí, às vezes, eu não entendi o que ele falava. E às vezes ele falava para mim, você entendeu? Compreendeste? Agora ele fala mais brasileiro que eu, né? É. Porque agora ele já fala muitas palavras brasileiras. Mas não foi fácil. Imagina. A gente estava assim, começando um relacionamento que ele estava saindo de um casamento fracassado, então ele estava muito machucado, e eu estava saindo de um relacionamento também conturbado, e estava com medo também de entrar em outro relacionamento. Imagino, né? E a minha irmã não aceitava, por conhecer, né, a história dele, da ex e tudo, mas eu passei por cima disso, porque a primeira vez que eu vi ele, eu já gostei do jeito dele. E até hoje eu pego no pé dele, que ele tava com a calça bem assim no estômago. Lá no Brasil a gente chamava de jeca, lá no jeca. Não, mas sabe o que? Fazendo um adendo aí dessa parte de que o pessoal conhecia ele com a antiga esposa. Gente, quando você encerra um livro, é uma nova pessoa, porque ele aprendeu coisas ali naquele relacionamento que eu imagino que no novo relacionamento ele não vai querer passar pra frente. Então, mas com a outra esposa o cara era cachorro, o cara era galinha, o cara era isso, era aquilo. E com essa ele não faz nada? Não, porque ele deve ter perdido muita coisa, ele deve ter aprendido muita coisa. Então, com cada pessoa é uma nova história, eu falo que é um novo livro, não é nem um novo capítulo, porque um capítulo da nossa vida a gente vira a página e é o novo, mas quando você encerra um ciclo, você encerra um livro, você começa um novo, que é o que você acabou começando um novo, né? Você aprendeu muito com o seu livro passado, com o seu relacionamento, seus 2 relacionamentos passados, mas com o Rui foi diferente, graças a Deus. Eu tive que me amadurecer muito nova, porque eu fui mãe da Isabela com 16 anos. Uau! Eu tive que aprender a ser mãe, né, com 16 anos. Embora já era dona de casa desde pequena, porque meus pais sempre me ensinou a cuidar da casa, fazer comida. Então, eu nunca tive dificuldade em gerar uma casa. Mas você gerar um filho sozinha é muito difícil. Então, eu tive que ser mãe da Isabela, tive que ser pai. Tive um filho 8 anos depois, né, que a Isabela nasceu, eu tive um filho de outro pai. Então, assim, gerar isso também não foi fácil. Embora meu filho nasceu numa família abençoada, então, assim, eu tive todo o apoio da família em questão de tudo. Legal. E eles acolheram a Isabela como uma neta. Então, assim, a Isabela até hoje é vó santa. Eu acho que eu cheguei a conhecer o Felipe aqui, que a Isabela mesmo me apresentou. Falou, esse é meu irmão, que ele tinha acabado de chegar, alguma coisa assim. Ele tinha vindo do Brasil, alguma coisa do tipo. Ele vem, ele fica 3 meses e vai embora. Acho que foi isso. Então, assim, a família do pai dele acolheu ele como neto, então ela chama a avó dela de vovó até hoje. Que gostoso. O avô do Felipe é vô, o pai do Felipe, ela foi criada chamando ele de tio, então ela chama ele de tio. Então, assim, e a Isabela, ela amadureceu muito nova, porque o sofrimento que ela viu passar, ela foi criando uma bolha, sabe? Para proteger ela. Então, assim, eu deixei a Isabela sair para ir na casa da minha mãe. Isabela tinha 7 anos de idade, porque eu não tinha dinheiro de ônibus para ir. Então, ela ia no ônibus, buscava o dinheiro que a minha mãe me dava para eu pagar a passagem e ela voltava, né, no ônibus sozinha, com 7 anos. 7 anos de idade. Então, assim, a Isabela, nunca chamei para levantar, para ir para a escola, porque ela levantava todo dia, ela entrava 7 horas da manhã, 5h30, 6 horas, ela estava se arrumando para ir para o colégio. Então, nunca tive essa dificuldade. Quando eu fui buscar a Isabela, a gente passou pela Alemanha, tudo na Isabela pitava. Ô, louco. Tiveram que levar ela para uma sala, uma mulher foi lá, passou a máquina dela todinha, ela teve que tirar o sutiã, tudo, porque tudo apitava.
Oh. Eu falei, gente, se Deus tem propósito, vai dar tudo certo. Então, quando a Isabela chegou, que ela não tinha amigos, a Isabela é de poucas amizades, ela não é de muita amizade. Então, Ela é bem assim, reservada. ela é bem reservada, então o que ela fez? Ela investiu em estudar. Então, a Isabela fala inglês, espanhol, português, francês, fala e escreve. E assim, ela... Em 8 meses, a Isabela falava e escrevia o francês. Fui na escola, o professor falou, olha, se a sua filha não falar em 8 meses, escrever, eu rasgo meu diploma. E ela falou e escreveu. Foi e fez. Então, assim, ela soube aproveitar todas as oportunidades que ela teve aqui. Então, assim, hoje ela está no patamar que Deus colocou. Graças a ela também. Graças a ela também. Então, assim, os documentos da Isabela não saiu fácil. Todo ano ela tinha que pagar quase 300 euros pro título de séjour dela. O primeiro título de séjour dela saiu 5 anos depois. Não foi porque eu tinha casado, ela tinha direito, não, porque ela veio com 13 anos. E a data limite foi aquilo que a gente estava conversando. O OFF não aceita a partir de 13 anos, não tem nada a ver, ainda mais que ela não é filha do Rui. Então, assim, o que ajudou a Isabela a ter os documentos foi o nível de comportamento dela na escola. Porque todas as notas dela era baixa, porque não era, né? Não era língua nativa, não era... Se aprender matemática já é difícil. Agora você imagina aprender matemática em outra língua. Exatamente. Então, assim, aí o que acontecia? Os professores sempre colocavam, a nota não foi boa, mas ela... É uma excelente aluna. Excelente aluna. Ela tentou. Ela teve força de vontade. Então, quando foi para sair o primeiro título de séjour dela, a prefeitura sempre pedia algum papel, você levava, não, está faltando outro papel. Mas isso eles fazem com todo mundo, Então, a né? gente decidiu escrever uma carta para o maire de Nice. E o maire de Nice, quando viu o dossiê dela, respondeu imediatamente. Foi uma advogada conhecida que mandou esses papéis. O famoso letra avocado? Sim. E ela mandou e ele respondeu que era para ela ir na prefeitura, que ela teria direito ao título de séjour. Então, esse ano ela foi... Imagina a festa. Esse ano ela foi abençoada com a nacionalidade francesa. Agora? 2024? Ela, em janeiro, ela teve a nacionalidade, então ela tem passaporte, ela tem... É uma francesa já. Ela é uma francesa, ela votou, ela ficou, mãe, eu fui votar. Então, assim, ela é uma cidadã francesa. E a gente agradece muito isso a Deus e ao Rui, né, por ter nos acolhido como família dele. E eu também fui mãe de mais um filho, né? Porque eu tive mais um filho que eu criei, que é o filho do Rui. Que é o filho do Rui. Que é o Alexandre. Então, o Alexandre veio para nossa casa com 8 anos, saiu da nossa casa com 19, e até hoje é o filho nosso que a gente sempre preocupa, óbvio, a gente sempre tá atrás. Então, assim, é um filho que às vezes eu falo, eu vou deixar ele para lá, ele não liga, ele não vem. É igual mãe. Mas sempre, não tem jeito, eu sempre vou atrás dele. Eu bloqueio ele às vezes, porque eu fico com raiva. A mãe não tem aquele botão do sumir? Vou sumir, vocês um dia eu vou sumir, vocês nunca mais vão me ver. Tá bom, cadê o botão do sumir? E aí, ele também me adotou como mãe. Que gostoso. Uma coisa assim que eu chorei muito foi no meu aniversário de 41 anos, se eu não me engano. Não, o ano passado, 44. Que? O ano passado, 44. No meu aniversário de 44 ou foi 43? Eu não lembro certo. 43 eu tava. Não foi aquele então, que você fez? Então foi de 43 anos. Ele chegou lá. E aí eu comecei a tirar umas fotos e ele veio perto de mim. Eu pensei que ele ia tirar foto. Ele começou a falar no meu ouvido que me amava. Que bonitinho. E ele nunca tinha feito isso. Então, nesse dia eu chorei bastante, porque ele falou para mim que reconhecia tudo que ele tinha feito por mim, que eu era uma mãe para ele e que ele me amava, mesmo que ele não me falava, ele me amava. Então, assim, eu tenho as fotos e as fotos dele falando no meu ouvido, eu chorando. Então, assim, foi um momento que me marcou muito, foi o melhor presente que eu tive nesse dia. Imagina. Porque os portugueses não são abertos a demonstrar os sentimentos que eles têm pela gente. O Rui, ele mudou de 50 para 1000. Porque o Rui, ele era muito tímido, ele não era de mostrar e demonstrar nada de sentimento.
Mas eu acho que isso é um pouco do europeu, não é? Eles são. A gente acha que eles são frios, eles são muito frios, né? Então, assim, você pode ver que. Você pode ver que o tratamento nosso como esposa você não vê mo, é mo. Então, elas não, ô homem, elas têm uma fação de tratar a família diferente. Então, eu acho assim que quando eu acolhi o filho dele, o tratamento que eu tive, eu escrevia no espelho, eu te amo. Que Ele bonitinho. chegava em casa, tava tudo arrumadinho. Eu trabalhava, meu dinheiro no final do mês, eu comprava tanta coisa para casa porque eu amo tapete, Arrumar a casa. eu amo a cama bem feita. Eu não gosto das mesmas cores. Eu gosto assim, a cama combinando com o tapete. Maxi Bazar come solto. Nossa, o Rui falava para mim assim: você recebeu? Não tem mais nada. Já Então, foi. assim, o Rui me ensinou a economizar, porque eu era muito gastadeira. Mas Hoje é eu é que do brigo com ele. brasileiro, tá? Hoje eu brigo com ele, porque ele é o Monsieur Amazon. Às vezes eu chego à Amazon que eu falo, mas eu não pedi nada, que eu olho tá o nome dele. Então, assim, ele me ensinou, sabe, a economizar, porque eu era muito gastadeira. Ele falou um dia pra mim uma coisa foi o que me tocou. Ele falou assim: se você ficar doente, você recebeu hoje, você não tem nem 10 euros. Se você não puder trabalhar, como que você vai fazer? Hum, Então, o dia que ele falou isso pra mim, foi assim, um balde de água fria. foi. Aí desse dia pra cá a gente começou a fazer planos de possuir as coisas. Foi aonde a gente começou a tentar comprar o primeiro apartamento da gente, que a gente não, eu pelas minhas fichas de paga eu não tinha nenhuma bicicleta, porque aqui o banco só dá valor no que eles veem. Uhum. Então eu trabalhava muito no negro, não tinha muita Uhum. aquela coisa de declarar tudo. Então, eu ganhava até mais que ele, mas não tinha no papel, não valia nada. Então, quando a gente comprou o primeiro apartamento, foi uma benção, Oh. mas foi luta. Ah, Muita luta. não tem como fazer omelete sem quebrar ovo, fia. Não tem. Então, assim, para quem não sabe também, o Rui teve muito problema com álcool. Muitas pessoas que Eita. conhecem ele, né, sabe? E vê assim, o Rui hoje, o Rui mudou da água pro vinho, porque o Rui bebia todos os dias. O Rui chegava na sexta-feira, ele estava alcoolizado, ele ficava alcoolizado o final de semana todo. Ele ia trabalhar, ainda estava com o efeito do álcool. Então, assim, as nossas brigas eram por causa da bebida. Teve muitas palavras, né, que a gente se agredia com palavras. Isso acontece E muito. graças a Deus que os nossos filhos, a Isabela e o Alexandre, nunca brigaram. Era como irmãos, assim, nem como irmão, porque irmão às vezes dá umas briguinhas. Dá Eles umas treta. nunca. A Isabela sempre deu bons conselhos pro Alexandre. E assim, ele sempre dava muito certo. Quando eles se encontram, sabe, você vê assim aquele carinho mesmo pelo outro de Que irmão. delícia. Mas eu e o Rui, a gente discutia muito por causa dessa parte do álcool. E um dia eu cheguei em casa, foi quando eu voltei para Jesus, porque até então eu mais ia para as festas portuguesas, eu dançava a noite inteira, eu ia com roupa muito depravada, os homens ficavam olhando, então aquilo já gerava uma Já briga. tinha uma treta por causa disso. E eu não tinha carteira de motorista, o Rui dirigia bêbado, eu ficava com Eita, muito lasqueira. medo, então assim, por várias vezes eu desci do carro, deixei ele vir embora só. Eu pegava táxi para me chegar em casa, porque eu tinha medo de chegar com ele bêbado e ele bater o carro. Então, assim, eu passei muitas lutas. As pessoas, muitas vezes, é aquilo que você falou, né? O pessoal vê a pinga que a gente toma, mas ninguém vê o tombo que a gente leva. E assim, e um dia eu chegando do trabalho, uma sexta-feira, o Rui tava sentado na mesinha dele, lá no bureau, né? Que a gente fala em francês, bureau, que é a É mesinha do um escritório. escritório. O Rui não aguentava ficar nem sentado, ele não tava direito, tanto que ele tava bêbado. E eu fui entrando pelaquela porta adentro e ele começou a me insultar de tudo quanto é nome, onde você tava, e foi falando palavrão. E eu falei, gente, eu não mereço isso, eu não vim pra França para sofrer Nem mais. ele mesmo também, né? E aí eu falei, gente, eu não aguento. Aí eu liguei a televisão, tava passando o programa do Rodrigo Faro e tinha uma cantoraEixla Ah, tá. fazendo uma homenagem para um senhor que trabalhava na estação de trem do Rio de Janeiro, do metrô. Uhum. E lá ela cantava um louvor que a minha casa será uma casa de bênção. Então eu procurei esse louvor na internet, eu comecei a declarar.
coloquei esse louvor na minha casa e dali em diante, todos os dias eu louvava esse louvor, eu declarava, e foi aonde eu fui me aproximando de Deus, fui voltando de pouco a pouco para a igreja. Então eu tinha comprado um apartamento no Brasil, que eu não conhecia, comprei à À distância. distância. A maioria dos brasileiros fazem isso aqui. E aí eu fui conhecer o apartamento, só que ele já estava alugado. E chegando lá, eu conheci, né, a locaterra, a A senhora locatária. a senhora que morava lá. E ela falou: olha, tem um pastor que vai vir aqui orar para mim agora. Você quer esperar ele para ele orar para você? Eu falei: quero. E era um pastor que nunca tinha me visto. E esse homem começou a orar por mim. Ele falou tudo que eu passei em alguns minutos. Ele falou: olha, Deus te levou para outro lado do oceano por causa disso, disso e disso. E foi falando. Eu falei: gente, a mulher não me conhecia. Primeira vez que eu estava vindo no apartamento. O pastor nunca tinha me visto. E ele falar assim, eu falei: é Deus mesmo. Minha evidência, foda. Então, quando o pastor falou isso para mim, eu fui visitar a igreja, eu voltei para Jesus. Se eu não me engano, eu não lembro a data, não lembro o ano. Mas foi entre 2010, 2015, eu não lembro. E eu voltei. E foi quando eu comecei E eu todos os dias no trabalho eu declarava, sabe? Quando eu estava trabalhando, eu lavando banheiro. Eu falava: Deus, eu quero que o Senhor me dê uma outra profissão. Eu não aguento mais trabalhar assim. Eu tô com meus braços doendo, tudo inflamado. Eu não quero ser mais. Não é que seja vergonha, mas eu não quero limpar Quero mais. crescer. E um dia eu comentei isso com o Rui e falou: mas você não estudou aqui, você não fala o francês corretamente. O que você vai trabalhar se não for na limpeza? Que é uma coisa que dá dinheiro também, a limpeza. Aí eu falei para ele: olha, seja o que Deus quiser. Então, um dia eu limpando, eu comecei a fazer essa obra de doações de caixas para o Brasil. Através da minha igreja, eu conheci várias irmãs na Europa, nos Estados Unidos, várias irmãs que eu fui tendo contato pelo WhatsApp. E a gente fez uma corrente de doações de dinheiro para enviar caixas. Então eu preparava as caixas, as doações, porque eu ganhava muita coisa boa, muita roupa, calçado, brinquedo, entre muitas coisas, fraldas, né, para idosos. Sim. Então, a primeira doação que eu fiz foi meu patrão tinha morrido e tinha muito blazer, muita camisa nova, e eu mandei pro meu pastor. Só que foi em São Paulo, ficou um mês e voltou. Aí eu liguei para a filha dele e falei: olha, a caixa voltou, não chegou aí. E a pastora falou assim: Lígia, tem um mistério nessa caixa. Porque como que a caixa veio no Brasil, ficou em São Paulo e voltou. E voltou. Eu falei: olha, Deus sabe o que vai fazer. E foi quando eu conheci, né, o rapaz que enviava da Box Express, que enviava para o Brasil as coisas. E eu falei para ele do projeto, se ele conseguir me dar desconto nas caixas. Eu falei: olha, se você mandar 3 caixas, eu te dou uma. Aí foi quando eu entrei em contato com as irmãs e a gente começou a arrecadar o dinheiro para pagar as caixas e eles sempre me davam uma. Então, eu consegui mandar 17 caixas XXL, que era maior. Consegui 3 vezes lá em Mossoró fazer a ação de graça. A gente fez. Legal. A gente fez o brechó, né? As pessoas entrou, escolheu o que queria. Então, assim, as pessoas quando vê que chega doações do outro lado do mundo, que às vezes ela pediu para Deus alguma coisa, ela pediu em oração e ela vê chegando a providência, isso também, né, mostra que realmente Deus existe, assim como Ele fez na minha vida. Então, foi aonde Deus começou a me abençoar. Através dessas doações que eu comecei a fazer, Deus começou a abrir portas. Então a gente comprou o 2º apartamento aqui. Que delícia. A gente começou a ter tantas bênçãos que eu falava: gente, eu não mereço isso tudo. Olha isso, você mesmo se colocando. A gente falava assim. Então, assim, aí foi quando eu tive, né, o Billy. Ganhei o Billy de uma portuguesa. Sim. E eu comecei a me dedicar muito ao meu cachorro. Então eu falava: eu vou para a igreja não, porque eu vou sair com o cachorro. Olha isso. Eu vou amanhã, aí acabava não indo. Procrastinado. Sabe quando você começa a deixar as coisas de Deus de lado e Deus vem aqui e fala assim: olha, eu tenho que fazer algo para você ver que eu sou mais importante. Então, assim, hoje eu vejo Deus como o mais importante da minha vida, mais importante que meus filhos, mais importante que meus pais, meu marido, porque tudo é dele.
Então, se ele quiser tirar tudo, ele tira. Uhum. E foi o que aconteceu, porque quando eu chorava e falava para Deus para me encontrar de novo, né, o cachorro, para mim ter ele de volta, porque não tinha Porque motivo. ele fugiu? Eu levei ele pro Brasil de férias comigo Ah, e ele você me sumiu. contou essa história. Ele sumiu, eu fiquei 2 meses no Brasil, não encontrei ele e eu chorava muito, eu emagreci 10 quilos, eu fiquei assim no estado mesmo. E o dia que eu tava vindo embora do Brasil, foi um pastor lá também orar por mim e falou assim: olha, Deus manda você entrar de cabeça erguida no avião. Porque o que aconteceu não é para sua derrota, ele tem um grande milagre, uma bênção para te entregar. Então, assim, as coisas de Deus, ela não acontece na hora que você quer. Mas quando a gente menos espera, tudo acontece. E tudo que você pede para Deus se realiza no tempo dele. Uhum. Então, tem coisas que você nem lembra que você pediu e chega. Uhum. Então, eu cheguei do Brasil. Eu falei, gente, pior que tá, não pode ficar. Mas ficou. Essa é a pergunta que você não deveria ter sido feita. O Rui deu dengue hemorrágica. Meu Deus. Perdeu todas as plaquetas, os globos brancos e vermelhos do corpo. Foi no hospital 2 vezes, voltou. Os médicos não sabiam o que ele tinha. Não, porque ele tava aqui. Se fosse no Brasil, sabia. E aqui eles não conheciam. Então foi quando uma pessoa arrumou, né, um médico para atender ele e a gente conseguiu internar ele. Quando internou ele, eu falei, olha, não dá remédio, dá soro, porque ele deve estar com tigre, né, que eles falam aqui. Foi aonde eles fizeram a análise e viu que realmente era dengue hemorrágica. Quase ele morre, porque ele estava todo deformado, assim, as plaquetas, o corpo todo vermelho, que saiu todas na pele, assim, os globos, ficou tudo vermelho na pele. Então, assim, eu falei, gente, eu vou morrer desse jeito, porque eu operada, eu chorei tanto, meus pontos estouraram por causa do cachorro, eu peguei uma bactéria. Caraca. Eu vim sem o consentimento do médico, porque ele tinha costurado. Mas, desculpa perguntar, aconteceu alguma coisa no Brasil para que você tenha feito a cirurgia? Não, eu fiz as mamas, né? Eu troquei, na verdade, a prótese. A prótese, tá. E tava tudo bem, só que quando o cachorro sumiu, eu chorei demais, abri os pontos. Cara. E a força de abrir os pontos, entrou uma bactéria. E essa bactéria, ela começou a comer a carne onde estavam os pontos. Então, o médico limpou, mandou fazer exame, limpou tudo, costurou de novo, mas eu não parava de chorar e eu parei de comer. Então, quando você para de comer, seu corpo não reage. Não tem... E Caraca. eu tava com a passagem comprada para vir embora, faltavam uns 10 dias para vir embora, e ele falou assim, não fechar, se você não voltar a comer, você não vai embora. E aí eu peguei e fui, voltei a comer para me poder vir embora. Ele costurou de novo. E como eu tinha um médico cirurgião que eu trabalhava aqui, ele deixou eu vir por causa disso. Que é com o qual você trabalha até hoje. Já eu sobre ele. agora já não faço mais nenhum tipo de trabalho de limpeza. Mas acho que você comentou dele mas também. Mas eu trabalhei com um doutor que, assim, foi para mim uma porta muito boa que abriu. E através dessa porta eu abri várias portas para as outras pessoas. Então foi quando eu voltei, né, do Brasil para cá, sem meu cachorro, fui desse jeito, e uma noite eu sozinha em casa, eu chorando, falei para Deus, falei, Deus, meu marido vai morrer, eu já perdi meu cachorro, e Deus falava para mim que ele não ia morrer, e que era para me ficar firme, porque tinha uma bênção chegando. Então eu nunca reclamei para Deus, eu nunca murmurei, eu nunca falei por que ele fez isso comigo, nunca. Eu sempre louvava chorando, muita dor, sabe assim, muito sofrimento de ter perdido meu cachorro, mas com muita fé que Deus tinha o melhor para mim. Aí foi quando chegou, né, a loja, foi no mesmo ano, Deus abriu essa porta. E engraçado aí, que eu fui no Brasil, na igreja desse pastor, depois eu comecei, né, a frequentar, a dizimar lá, a frequentar lá. E esse pastor passou a ser, assim, uma pessoa que, quando eu tinha algum problema, eu ligava para ele pra gente conversar, para ele me aconselhar, e a gente orava junto. Okay. Até lá no meu apartamento, eu pedi ele para ir lá ver as coisas para mim, ele ia. E assim, esse pastor, fui num culto, e tava eu e meu filho. Eu tinha ido sozinha pro Brasil, e era um dia antes de eu vir embora.
E eu cheguei na porta da igreja, tinha uma senhora, e eu falei pro meu filho assim, eu não fui com a cara dessa mulher. E sentei lá A no energia já cantinho. sentindo. Foi. Sentei lá no cantinho, essa mulher começou a pregar e falar e tudo. Ela falou, irmã, você que tá aí no canto, vem aqui. Eu peguei e falei assim, ai meu Deus, o que essa mulher quer falar comigo? Sobrou. E aí eu peguei e fui. Aí ela falou assim, olha, abra sua mão. Aí eu abri a mão e falou assim, olha, Deus manda te entregar uma chave. E é uma benção muito grande. Aí eu falei, gente, mas como assim, né? Tô esperando comprar uma casa, não tô, já Tô tenho. esperando nada. Sabe aquela coisa assim, eu já tenho o que eu preciso. Eu não tenho aquela ambição de ter mais e mais e mais, porque eu falo, gente, isso aqui tudo é passageiro, vai Vai ficar. ficar tudo aí. Então não adianta você querer correr atrás do vento. Aí ela falou assim, Deus vai te dar uma bênção. E vai ser logo. Aí eu falei, tá bom então. Voltei para casa, pensei que aquilo era mentira. Aí minha mãe morava no quintal da minha avó, sempre aquela briga de família. Uhum. E aí um dia minha mãe me ligou falando, olha, eu vou mudar daqui, porque não dá certo e tal. Eu falei, mãe, fica quieta aí, fica perto da sua mãe. Ela falou, não, não dá certo ficar aqui. Aí ela falou assim, ah, o Divino tá alugando a casa dele, que era bem encostada à casa da minha avó. Eu falei, ah, então vou ver quanto que é o aluguel, que assim ela fica perto. Liguei pra ele e falou assim, ah, eu não tô querendo alugar não, o povo acabou com a Vou casa, vender. eu vou vender. Eu falei, quanto você quer vender? Aí ele me falou o preço, eu falei, ixi, não tem não. Não, não tem condição. Mas eu vou ver aqui e te falo, falei pra ele, né? Aí falei pro Rui, moço, tem vontade de ter uma casa no Brasil? Ele aí, tem, mas com que dinheiro? Eu falei, ah, amor, porque o Divino tá vendendo a casa lá, a casa é boa, cabe 10 carros no quintal e tal, a casa é Isso era grande. verdade ou você contou ou deu uma Não, é aumentada? verdade mesmo. Tem um pé de manga, cabe 10 carros, tem 4 quartos, cozinha, até Que é uma delícia. casa enorme. Aí o Rui falou, ah, mas nós não temos dinheiro. Aí como eu criei o filho dele, eu abri uma conta pro filho dele na época, então assim, tudo que o filho dele ganhava ia para essa conta. Aí eu falei com o filho dele se ele podia me emprestar o dinheiro que tava lá, ele falou que podia. Aí eu falei pro Rui, você tem algum dinheiro? Ele falou assim, olha, eu tenho um dinheiro, mas se eu tirar, eu vou perder. Aquela coisa de investimento, se você tira o dinheiro, você não perde o juro, Sim, perde. sim, sim. Aí eu falei pra ele, ah, mas será que teria como? Ele falou, ah, mas todo jeito não dá. Aí eu falei assim pra ele, não, eu tenho o dinheiro que eu guardei pra me fazer minha cirurgia plástica. Se você puder tirar o de lá, o Alexandre me empresta, aí vai ficar faltando ainda. Aí eu fui, falei com a patroa que eu trabalhava com ela há muitos anos, falei, olha, vê com seu filho, se vocês podem me emprestar. Eu preciso um valor de 10 mil. E se você quiser, eu posso assinar um papel e tal. Ela falou assim: eu vou ver com meu filho. Aí ela falou com o Pierre fez o papel, fizeram o cheque e ela vai me pagar em cheque em volta. Aí me perguntou quanto tempo eu ia demorar para pagar. Eu, na minha fé, falei em 3 meses. Alguém ficou feliz. Eu falei: em 3 meses eu te pago. Aí ela: não, faz o seguinte: então quando você tiver o dinheiro todo, você me paga de uma vez. Eu falei: tá bom então. E aí deu certo, deu comprar a casa para minha mãe, mas a minha mãe não sabia. Tá. Então eu liguei pra vizinha, falei para ela chamar minha mãe, porque minha mãe tava magoada, porque eu tinha falado para ela ficar quieta lá, que era a mãe dela, que ela tinha que. Que você já tava armando os negócios ali, mas não queria falar. E ela magoada, não queria atender o telefone. E aí eu liguei pra vizinha, falei, chama ela e tal. Aí ela chamou, eu liguei pra minha mãe por câmera. Falei pra minha mãe assim, mãe. Ela, oi. Benção, mãe, Deus abençoe. Se ela tá boa, tô boa. Aí eu falei assim, mãe, Deus vai te dar um presente. Aí ela falou assim, aham. Eu falei, mãe, eu comprei a casa do Divino pra senhora morar. A casa é minha e do Rui, mas a senhora vai morar nela enquanto a senhora viver. Ai, mas aí. Ai, meu Deus, é verdade, me fala. E aí começou a chorar. Me perguntando se era verdade, se eu não tava brincando. Eu falei, mãe, é verdade. Quanto que eu posso mudar? E ela mudou. Correndo, no mesmo dia. Acho que ela mudou 3 dias depois. Aí mais uma luta. Mandei o dinheiro ficou bloqueado, voltou para trás. Aí tive que ficar mandando dinheiro de pouco a pouco. Foi uma luta. Meu amigo teve paciência, esperou 3 meses para receber o dinheiro completo, porque ele ficou um mês bloqueado em São Paulo. Depois voltou para a Bélgica. Depois da Bélgica, meu conselheiro do banco, porque o banco tinha mandado. Na época era TransferWise? Era Não, eu mandei pelo banco. pelo banco mesmo? E pelo banco ficou bloqueado. Eles pediram a comprovação, né, da onde que vinha o dinheiro, porque eles querem saber de tudo, da onde vem o dinheiro.
E aí, até que manda esses papéis tudo e o papel volta para trás, o dinheiro ficou bloqueado. Aí depois eu consegui mandar de pouco a pouco e a gente conseguiu quitar. E eu cumpri o que eu tinha falado para minha patroa, que a gente conseguiu 3 pagar. meses. 3 meses a gente conseguiu pagar, porque Deus foi abrindo porta. Eu fiz um replacement, que é pegar férias de outras pessoas, né? Uhum. Então eu levantava 3 horas da manhã, eu deitava 8 horas da noite. Então, nesse mês, né, de agosto, que é o mês que a gente trabalha muito, eu consegui juntar metade do dinheiro. Dinheiro. Eu consegui juntar metade. Aí o Rui foi, também trabalhou, fez horas a mais, e ele conseguiu também juntar a outra metade, a gente conseguiu pagar. Que E da o hora. Alexandre, a gente foi pagando ele, colocando na conta dele, a gente também deu um dinheiro a mais, como se fosse juro, porque ele tinha Sim, que ele tirado o dinheiro ajudou. da conta. E foi assim que eu consegui dar a casa para minha mãe. Aí Linda. aí a minha sogra mora há 50 anos numa casinha bem simplesinha, lá na Ilha da Na Madeira, Madeira. e o dono queria vender. E ela disse: se me tirar daqui, eu vou me matar. Eu não quero mudar daqui. Pai amado, mais um. Porque aqui que eu fui, vivi a vida Viveu a vida toda. toda. E as pessoas de idade, elas é Não, muito. já tá Elas é acostumada. muito apegadas. Se tampar o olho, ela sabe andar na casa sozinha. E a gente queria reformar essa casa, pintar. Ela falou: não, não, vocês sabem que quando reforma a casa de alguém que tá de idade é porque a pessoa vai morrer. Aí a gente veio embora, o dono da casa perguntou se a gente queria ficar, ele queria um preço muito alto. Eu falei: não, não vale, a gente não quer. E como ela mora lá há 50 anos, a prioridade era dela. Aí ele foi abaixando de 5 vezes mais caro, ele abaixou para 2 partes. Aí a gente comprou a casa para ela, ele deixou a gente pagar a casa também parcelado. Que legal. E a gente comprou a casa para ela, a gente conseguiu reformar o telhado, porque ela deixou só o telhado, ela não deixou, Mexe lá. ela porque tava molhando, né? Mas a casa dentro ela não deixou. E assim é a nossa vida fazendo a obra aqui na terra. A Que gente delícia. faz, né, para as pessoas. Muitas pessoas me procuram pedindo trabalho, eu sempre indico, Eu sei. eu ajudei muitas pessoas a aprender a trabalhar aqui, porque não é igual no Brasil, né, que a gente sai jogando água de tudo, você joga água, sabão, vassoura nas portas e tudo, não. Se você fizer isso aqui, os franceses morrem. Mato, sei. Tem que ser a seco. Então, assim, eu abri várias portas, porque eu sempre falava assim: Deus, tal pessoa me decepcionou, nunca mais eu ajudo ninguém. Eu acho que Deus fala: vou te testar então. Mas vamos ver. Ó, quando eu penso isso, Heider, Deus manda alguém aqui na loja para pedir alguma informação ou alguma coisa para me ajudar, para ver se realmente eu vou cumprir o que eu falei. Então, assim, tudo que você fazer, Heider, não espere que aquela pessoa vai te retribuir. Ah, não, eu já Porque sei Deus disso. vai colocar outras pessoas. A Anne vira e mexe briga. Pô, mas você vai ajudar de novo? Você já sabe falar, mano. Vou porque é Deus que retribui. Não é. Não Se um adianta. dia alguém tiver que pagar a conta, não vai ser eu, entendeu? Ajuda e tá tudo certo. E assim, a gente que tem um coração puro, a gente que tem um coração limpo, a gente confia demais nas pessoas. E a gente acha que todo mundo é igual a gente. E não é. Então, assim, você se decepciona com pessoas, aí você pensa: eu vou ser ruim, eu não vou ser assim mais. Hoje, eu não tenho amigos que vêm na minha casa, que a gente sai junto, que a gente vai. Não. Hoje, meus amigos é Mickey Mouse, que é meus cachorros, é meu marido e a Isabela, aqui. Então, assim, eu tenho algumas pessoas mais próximas, especiais para mim, que eu gosto muito de estar perto. Quando a gente está junto, a gente sorri, a gente conversa. Mas eu aprendi que pessoas são seres humanos e que têm defeito como a gente. Óbvio. Então, assim, eu não sou perfeita, aquela pessoa também não é perfeita. Então, assim, eu não aceito o erro da pessoa, eu não posso aceitar o meu também. Então, eu escolhi ficar mais longe de amigos próximos. Eu prefiro assim: olha, a gente se vê, se fala, mas eu não fico no telefone, também não tem tempo, né, Ider? Que é uma correria. A gente já vai chegar aqui, na história daqui. Então, a gente passa, assim, por muitas coisas difíceis que as pessoas não vê, que tá por trás dos bastidores, e que as pessoas vê só o glamour. E a gente não Mas tem é porque é só. mais fácil, né, Lídia? A gente fala a gente, mas o ser humano
julgar o outro do que se colocar na posição do outro, entendeu? Ah, tá vendo lá? Tá, que nem eu comprei um carro na época. Ah, tá lá desfilando de carrão e tal, mas você sabe o que foi feito para aquilo? Você sabe quantas noites acordada ela ficou para poder os dois trabalhando junto para conquistar aquilo? Ninguém sabe. Só vê depois que conquistou. E aí? Não é bem por aí, né? E aí a gente vai chegar nesse, aonde a gente tá agora. Nasceu dentro do seu apartamento. Foi. Como? De onde veio essa ideia maluca? Falou, cara, eu vou trazer as coisas pra cá. Aí foi esse rapaz das caixas que levava as caixas pro Do Brasil. Brasil. Ele começou a trazer o açaí e falou pra mim, Famoso Lígia, açaí. você quer vender o açaí? Eu falei, não. E ele, põe na sua casa. Não, não quero, não quero, não quero. Aí eu falei, por que que você não tenta? Eu, não, ninguém gosta de açaí, ninguém conhece açaí, porque Olha o que ela tá falando. Ninguém gosta de açaí. eu não conhecia açaí. Eu sou goiana, Goiânia não é. então assim, eu provei, eu vendia polpa de açaí, mas era polpa de fazer Suco. o suco, não era o Aquilo ali sorvete. é horrível, horrível. Eu não gosto muito. Então assim, e aí eu falei para ele, e eu sempre tive esse instinto de vendedora, porque eu vendi bombom na rua, criei a Isabela vendendo bombom na rua, O que você fazia? eu fazia bombom recheado. Então agora eu tô entendendo esses bolos. Eu falei, gente, sabe, começou a nascer bolo do nada na Lígia, gente? Como assim? A parte dos bolos eu deixo pro cozinheiro, mas eu também fazia alguns bolos recheados, mas os brigadeiros, eu então. que faço, beijinho, essas coisas, os mousse, sou eu que faço. O pudim é eu que faço. A galera vai começar a pedir o bombom. Então, assim, os bombons recheados eu fazia de leite condensado e coco, fazia de brigadeiro, fazia com fruta. Com frutas eu fazia menos porque estragava muito rápido. Como Goiânia, você falou que é muito quente. É quente. Então, o que eu fazia? Eu fazia os bombons. Então, quando meu filho nasceu, eu não podia trabalhar. Aí eu fazia os bombons recheados. A minha sogra chegava do trabalho, ficava com o Felipe, eu mais Isabela ia para a rua vender bombom. Então, a Isabela ia com a pochete para receber o dinheiro e eu levava a cesta de bombom. Eu passava nos bares, eu passava no hospital. E teve uma cena do hospital que eu vendia bombom que me tocou bastante. Eu chegava lá, eu tinha acesso às enfermeiras no centro cirúrgico e tudo. E tinha uma Rita lá e eu falava assim, Rita, será que é muito caro para pôr silicone? Ela falava, é caro. Eu falava para ela, um dia eu vou vir aqui. Pôr. Um dia eu vou ter condições. Então, assim, eu sempre corri atrás do que eu sonhava. Sim. Então, o dia que eu cheguei lá, né, como Madame Nóbrega, aí eu falei assim, eu quero falar com a enfermeira Rita e justamente ela estava no plantão. Ela, quem quer falar? Eu falei assim, você lembra de mim? Ela, seu rosto não é estranho. Eu falei, você lembra de uns bombons recheados? Ela, menina, não acredito, é você, Lígia. Eu falei, é. Eu falei pra ela, eu vim aqui ver se você tem alguma médica boa pra me indicar. Que eu vim colocar. E eu quero que você fique comigo no centro cirúrgico. Que da hora. Então, assim, ela ficou comigo, ela cuidou de mim, foi ela que me deu as injeções. Então, assim, o primeiro banho, foi ela que cuidou de mim. E foi assim, mais uma prova que Deus... Você tá precisando escrever um livro, né? Você já sabe, né? Ai, meu Deus. Então, foi mais uma prova que Deus existia na minha vida. A Isabela é um projeto de Deus, porque o pai dela me deu remédio para abortar, porque a gente tinha muito medo do meu pai. A Isabela não saiu. Eu tive um acidente 3 dias antes da Isabela nascer. O carro acabou, o carro encapotou, acabou. Eu não tive nada. A Isabela não teve nada. Então eu falo, gente, Deus tinha um plano muito... E a Isabela, eu apresentei ela na igreja quando ela tinha 2 anos. A Isabela, ela não foi batizada na igreja católica, ela foi apresentada. Então, assim, a Isabela cresceu indo para a igreja comigo. Então, quando eu tive essa decepção, né, do pai dela me trair e tudo, foi quando eu afastei da igreja. E a pior besteira que a gente faz é afastar de Deus quando você tem uma decepção. É, porque a gente fala, pô, você foi com... Como é que fala? A gente quer culpar Deus das coisas que acontecem. Mas quando Deus tem um plano na sua vida, e é muito louco quando você para pra pensar. Você para assim, gente, se eu não tivesse separado dele, hoje eu não estaria aqui. É isso aí. Então, assim... Ela não estaria aqui, ela não seria essa potência que ela é aqui agora. Realmente. E eu não conseguiria ter o que eu tenho hoje. Pois é. Porque no Brasil a gente tem o básico quando você não vem de uma família rica. Então, assim, você morre de trabalhar, mas você não consegue prosperar
o suficiente. Uhum. Então, assim, Deus ele tem um meio tão, tão grande de trabalhar para você chegar em algum lugar, mas olha, eu tô indo na igreja aqui e o pastor fez uma pregação e ele falou assim, olha, quando você vai receber uma bênção, ela vem do céu e ao meio tem o impedimento, que é tudo aquilo que vem para te atrapalhar a receber a bênção. Eu chamo de barreira do caos. Então, o anjo tá tentando te ajudar. Se você parar e desistir, quem vai ganhar é o inimigo. Uhum. Ele vai sair vitorioso. Então, você tem que suportar para você furar a barreira e passar a receber sua bênção. Então, quando você vai receber algo muito grande, você se prepara. Se você acha que sua luta tá pesada, Tá quase. prepare que vai vir outra pior. Quando você pensa que tá conseguindo se livrar de uma, você tá nessa aí que tá fraca, fica feliz, porque a outra que vem mais forte. Então, assim, mas a Isabela, a Isabela, graças a Deus, ela puxou muito essa parte minha, de correr atrás dos sonhos, de perseverar, não esperar cair nada do céu, não esperar no fulano ou no ciclano, porque isso não acontece. Então, quando eu sempre ensinei isso para ela, filha, você quer ir longe? Corra atrás do seu sonho, não espere e não seja indecisa. Eu não sei se eu vou ser cabeleireira, se eu vou ser manicure, não sei se eu quero. Então, quando eu comecei a vender o açaí, eu não queria. Não vou. O Rui, vamos? Não quero. Aí eu só aceitei porque ele queria que eu pagasse adiantado. Eu falei, não vou. Era muito dinheiro, eu falei, não vou. Então, ele falou assim, eu vou deixar o açaí, você vende. Se você não vender, eu levo de volta. Foi aí que eu aceitei. Aí o que aconteceu? As pessoas vêm buscar o açaí. Você não tem farofa? Não tem farinha? Não tem tapioca? Uma coisa puxa a outra. Foi aonde é a primeira coisa que eu fiz na minha casa. Coloquei uma mesa. Nessa mesa eu coloquei caixa de bombom, a tapioca, farofa. Acho que tinha só uns 10 tipos de produto. E tirei uma foto e postei. Pronto. Aí foi aonde as pessoas começaram a me procurar. Aí também, você... Aí toma outra talacada, porque eu já sei de várias, né? Aí você também... Você se torna alvo. Você também abre portas para inveja, para as pessoas querer te derrubar. Você se colocou em evidência. Pronto. Aí eu falei, gente... Segura a onda. Aí eu fui fazer unha com uma amiga minha brasileira. Ela falou assim, Lígia, toma cuidado que as pessoas estão dizendo que vão te denunciar. E eu, caladinha, já tinha minha empresa de limpeza aberta e eu consegui concluir com a empresa de vendas de produtos. Porque eu já tinha, desde 2011 eu tinha minha empresa. Ok. Então, quando eu fui lá, foi super fácil. Na mesma hora eu já saí com o papel. E pedi, né? Eu pedi aos impostos o número, né, do FR para mim poder comprar os produtos. Uhum. Porque os produtos vêm, então você tem que ter esse número, senão eles não te vendem. Ok. E eu não falei nada para ninguém. Colei lá na geladeira o papel e deixei. Até que chegou o dia mesmo, né? Que alguém Bateu denunciou e chegou lá. E o mais, assim, e o que eu fiquei mais indignada foi que tinha uma cliente brasileira que tinha ido lá. E eu tinha uns bis que tinha vencido naquela semana e ela perguntou quanto que é esses bis. Eu falei, não, esses bis eu tô dando para os clientes que não importa comer as coisas que venceram, porque eu não vou vender vencido. Óbvio. Aí você me dá um? Eu falei, dou até 2. Ela levou 2. Aí essa pessoa veio me atacar por causa de uma pessoa que tinha trabalhado com ela e não gostava de mim, falou mal de mim. E essa pessoa queria a fatura do que ela tinha comprado e que tinha tirado foto dos bis que estava vencido e que ia me denunciar. Aí eu falei, gente, o ser humano é muito ruim mesmo, porque ela pediu os bis, eu dei os bis de todo bom coração e ela falou que ia me denunciar e eu falei para ela assim, olha, a fatura você tinha que ter exigido na hora, eu ofereci, você não quis e depois de um mês não tem como eu te dar uma fatura. Lógico que não. Aí, passou mais ou menos um ano, a fiscalização chegou na minha casa e mais uma vez, para honra e glória de Deus, eu estava toda certa, estava toda regular. Essa pessoa me abençoou tanto que ela me fez conhecer várias pessoas que me ajudou a colocar a loja em ordem.
né? E essa pessoa que me denunciou, ela me colocou num patamar mais alto. Porque da minha sala eu saí para uma loja, restaurante, lanchonete e sorveteria, né? Pois é. Porque de um simples quiosque virou Gosto do Brasil, que hoje está sendo referência nisso. Referência para os franceses, portugueses, olha, minha clientela portuguesa, cabo-verdiana e brasileiros, olha, veio brasileiros de Londres, veio da Alemanha. Essa semana passada eu bati recorde em brasileiros turistas que me acharam no Google, que vieram porque pessoas indicaram, porque pessoas que tiveram aqui, comeram aqui e achou muito bom. E teve uma brasileira que falou assim para mim assim, olha, eu vim só para ver se era verdade o que tinha me falado. E realmente é. Amanhã eu volto. Então, assim, os 3 dias que ela passou de férias aqui, ela veio comer os 3 dias aqui. Então, assim, é cansativo? É. As pessoas devem estar achando assim, nossa, ela tá muito, muito feliz porque deve estar ganhando muito dinheiro. Não dá muito dinheiro isso, mas é uma coisa que eu gosto de fazer. Mas faço com amor, eu adoro atender, eu adoro pessoas, eu adoro falar de Deus. Então, assim, às vezes a pessoa chega aqui, Eider, só para conversar comigo. E ele sente uma paz nesse lugar que até o cozinheiro falou, Lígia, o povo vem pra cá, o povo não quer ir embora. Eu tava trabalhando, falei, vou passar lá na Lígia. Despretensioso. Aí você falou, quer fazer um negócio? Eu falei, ué, não tô fazendo nada. Eu passei aqui só pra encher o saco, eu abri a porta e ele falou, o que você vai fazer? Eu falei, me encher o saco. Não tô fazendo nada, me encher o saco. Então, assim, a gente sente que as pessoas gostam de estar aqui. As pessoas, às vezes, vêm pro almoço. Já teve cliente de chegar aqui 10 da manhã, ir embora, hora de fechar, e assim mesmo nós mandando embora. 1h da manhã, olha. Não, mas outro dia chegou... Eles eram 3 ou era 4 brasileiros. Chegou aqui, aí tinha música. Nossa, tô me sentindo no Brasil. Posso pôr tal música? Pode, toma aqui o controle. E aí eles... Ai, tem Brahma duplo malte, olha. Brahma, beberam. Aí era 00:30, eu falei assim, gente, agora nós temos que fechar, que agora eu tenho que voltar pra cá. Ele falou assim, nossa, pra onde nós vai agora? Ai, aqui tá tão bom. Então ali eles comeram petisco, eles beberam, ouviram música. Querendo ou não, Lígia, vocês aqui, o principal coisa que a gente sente saudade é do nosso paladar. Então, música, você tá em casa, você consegue colocar qualquer coisa para escutar. Lugares a gente costuma sentir saudade, mas a gente costuma também a repor lugares. Agora, comida, aquele paladar que você às vezes você acorda de manhã e fala, pô, às vezes eu queria um pão francês. E eu tô na França e não existe pão francês. Eu também prefiro o pão francês que a baguete. E aí isso me dá muita vontade. Mas eu acordo e falo, pô, eu tô com vontade de tomar um Nescau. Gelado, né, que você falou. Gelado. E aí, isso que vocês fazem, querendo ou não, acaba ajudando a matar um pouco da saudade que a gente sente no Brasil. E aí, quando você vai nesse lugar, e além de tudo, você tem uma conversa boa, e alguém que fala português ruim, desculpa falar, mas o português bonito do Brasil, você fala, não, eu me sinto em casa. Entende? Porque você recebe com um sorriso, você recebe de porta aberta, senta, você já sente um cheirinho de coxinha bom, você já sente uma feijoada boa, você fala, não, faz parte da casa da pessoa o gosto do Brasil fora do Brasil. Entende? E o meu novo cozinheiro, eu falei pra ele, feijoada é sexta, sábado, domingo. Ele, que nada, nós somos brasileiros, vai ter feijoada todo dia. Mas você sabe que é engraçado isso, Lídia? Que nem o Vitor tava aqui, né? O pessoal da Globo. Vitão, um abraço pra você, Márcio, você também. E a gente, os dias que eles ficaram aqui, eu fiquei com eles andando pra cima e pra baixo. E você sabe, gravação, filme, igual a gente tá aqui também. Chega a hora que você fala, não tenho o que comer. Porque os francesados, tudo 3 horas da tarde, para a cozinha. Aí eu virava pra todo mundo, vocês estão muito errados. Tem onde comer sim. Vambora, na Lígia sempre tem comida. Você pode dar às 11 horas da manhã, às 2 horas da madrugada. Se ela estiver aberta, tem comida. Olha, no começo eu ficava aqui até 00:30. Se chegar gente para comer, eu fazia. Mas como eu venho na parte da manhã, eu deixo o Rui vir mais tarde um pouco. Então, 10 horas eu encerro porque eu vou embora. E o Rui não pega essa parte da cozinha, porque também não tem como deixar a sala sol. Sim. Então, a gente passou a encerrar a cozinha às 10 horas, mas de 10 da manhã às 10 da noite é sem stop. Então.
Teve um dia que chegou um turista aqui inglês, 10h30 da manhã, ele almoçou picanha. E eu falei, você já quer almoçar? Yes. Aí eu Que falei, dia foi que eu passei? Eu passei aqui pra fazer entrega pra você. foi. Não, você não tava. Só tava aquela senhora magrinha, uma pequenininha, portuguesa. Sim, a Maria. E aí tinha saído coxinha logo de manhã. Eu falei, não, gente, vocês não vão fazer isso comigo, travado na fome. 10 da manhã, quando abre, já tem coxinha, o pão de queijo. O cozinheiro falou, não vai faltar feijoada no meio de semana, ele faz todo dia. A gente trabalha de um tipo, Eider, que a gente faz pouca comida o tempo todo, para não ficar comida velha. Sim. Então, assim, ele faz pouca feijoada, acabou aquela, faz mais. Então, como que ele faz mais assim? Ele já deixa a carne tirar do sal e depois cozinha o feijão com aquilo que tem, né, para fazer a feijoada. Então, assim, a gente tenta trabalhar com produto fresco. Às vezes o cliente vem e fala, tá demorando demais, demora muito. Demora porque os pratos são frescos. Sim, tem que fazer. Não é coisa congelada que a gente deixa ali ou deixa fresco para depois só esquentar, não. A gente passa a picanha na hora, a gente faz o frango na hora. Mas, gente, pra mim, vocês ainda conseguem fazer rápido. Porque, assim, a gente começou só eu e o Rui. Sim. Aí a gente contratou, né, mais 2 funcionários, porque estava ficando muito pesado para a gente gerar tudo. O Rui nas compras, recebendo mercadoria, eu arrumando a loja, arrumando mercadoria, eu ia para cozinha. Fiquei 2 meses aqui sem cozinheiro. Eu não fechei. Eu lembro, eu fui para a cozinha. Eu lembro, você passava aqui e estava... Eu fazia comida, eu limpava a loja. Então, assim, Deus ele foi me dando, né, estratégias. Então, hoje eu não tenho tempo de cuidar da minha casa. Então, eu era empregada doméstica, hoje eu preciso de uma empregada. Eu pago uma empregada para limpar minha casa, porque hoje eu não tenho condições de estar lá limpando igual eu gosto de limpar. Mas a loja é um bebê que você tem que cuidar todo dia. O porco só engorda os olhos do dono. Então, assim, ou eu tô, ou o Rui tá. A gente nunca deixa assim, eu vou deixar por conta dos funcionários, porque eu vejo muito assim, o atendimento, a preocupação. O olho do dono, ele vê, por exemplo, eu vejo que aquele ali acabou de comer, eu já vou lá, pergunto se quer dessert, se quer café, se quer mais alguma coisa. E o funcionário, às vezes, ele tá tão eu tenho que atender aquele que chegou, aí chegou mais um, vou atender o outro, e aquele que terminou de comer tá esperando a sobremesa, esperando, ninguém atende. Então, assim, eu aqui eu sou polivalente, eu faço um pouco de tudo. Tem que limpar o banheiro, eu limpo. Tem que ir pra cozinha lavar a louça, eu lavo. Caiu até uma unha minha. Quem acha que é só glamour? Eu tive que fazer uma cirurgia na unha numa segunda-feira, dia de folga. Eu fiquei 9 horas no hospital para tirar a unha que tinha... Eu tive aqui nesse dia. Dado infecção no osso. Eu tive aqui. Então, assim, eu sempre corri atrás com o Rui e tudo que a gente conseguiu junto, a gente batalhou. Não caiu nada do céu, ninguém deu nada para nós. Não foi que eu arrumei um homem rico, igual muitas vem pra cá e tem, né? Tá escondendo ouro, né, Rui? Fala sério. Essa chance de encontrar uma pessoa rica e ter tudo, não. Tudo que eu consegui foi batalhando. E eu ensinei isso pra Isabela. Falei, Isabela, você quer fazer a faculdade de estética? Quero, mãe. Então você vai para limpeza comigo e você vai pagar a sua faculdade. Então a faculdade dela foi 8.000 euros e ela pagou a faculdade com o dinheiro dela da limpeza. Ela foi trabalhar na limpeza, ela ia nas casas de retreta, nos asilos, cortar a unha dos velhinhos, tirar a sobrancelha, tirar o bigode, depilar as velhinhas. Então, assim, ela conseguiu juntar o dinheiro para pagar a faculdade dela. Então, Deus abençoou muito grandemente a vida dela aqui. O meu filho, graças a Deus, é uma bênção, não está aqui. Talvez vai estar daqui a algum tempo. Mas tudo que eu passei, igual você falou que dá um livro. Mas teve altos e baixos e teve sempre Deus cuidando de mim e da minha família. Mas é isso aí. Pra gente ter história, a gente tem que ter momentos, a gente tem que ter passagem, sabe? Tipo, um guerreiro não consegue colocar um troféu ali se ele não passou pra ganhar aquilo. E você tem isso, Lígia. Mas voltando um pouquinho aqui para o seu mercado, para o seu restaurante, para sua sorveteria, para sua cafeteria, para sua doceria. Já virou foi tudo, né? Que hoje é tudo. Mas eu posso te passar um ponto meu? Hoje eu vejo mais o Good Brasil
como um restaurante típico brasileiro com um mercado do que com um mercado e um restaurante brasileiro, né? Eu acho que o restaurante tomou mais à frente do que o mercado em si. Você tô falando errado ou você sente ali outra coisa? Eu sinto que a procura aumentou bastante, né, nessa culinária brasileira. Uhum. É Vitor, né, o brasileiro que veio. É, o Vitor. O Vitor veio aqui comer sem se identificar que era repórter da Globo. E quando ele veio no outro dia com a Solange, ele falou assim: Uai, eu vim aqui ontem. E realmente eles chegaram assim, quase na hora de fechar a cozinha. E eu ainda preparei para eles a comida e tudo. Eles acharam bom. Aí eles falaram assim: eu vou fazer entrevista com você, mas eu já sei o que eu vou comer, porque a comida Aqui, é boa. É. Então, assim, a nossa referência hoje, aqui o restaurante é a picanha. É o prato que sai muito, sai demais. E o amor que a gente prepara as coisas. Então, assim, vende os produtos? Vende. O cliente está ali sentado, comendo, tem a tapioca, a hora que eu terminar, vou levar. Então, assim, tem açaí. Tem vários lugares hoje que vende açaí aqui. Mas eles não encontraram o gosto do açaí daqui. Então, até a dona é uma soma de fatores. É o que eu te falo, não é só aquilo. É todo o contexto que traz antes de ser só o açaí em si, sabe? Eu procuro muito qualidade. Sim. Então, assim, até a dona do açaí que tem aqui nisso, ela veio comer aqui, ela falou que o açaí era ótimo. O nosso açaí, que é sorvete, ele é 80% açaí e 20% guaraná. Uhum. Então, assim, tem vários franceses que vêm aqui comer açaí. Vários. Mas é que a Oakberry, né? Vamos falar, eu conheço o Jorginho e tal. Eu falei pra Délia, Délia, tem diferença de açaís e açaís. Você também mexeu com isso? Eu também mexi isso aí. Eu estudei muito para poder chegar nisso. O Jorginho, que é o dono de Ordios, né? Que é o dono da Oak mesmo. Ele sabe disso. Então, mas é que no mercado dele, aquele deu certo por ser mais fácil, ser mais prático, ser tudo mais rápido. O nosso açaí que a gente trabalha, que é a frutona mesmo, o negócio ali, é muito mais complicado. Então, são produtos semelhantes, mas a forma de trabalho é bem diferente. Um é uma máquina que vai lá, tira tal. O outro não. O outro é um negócio que você tem que ficar ali. Muitas vezes você tem que rebater ele, porque ele já ficou duro, porque ele é a massa mesmo. Sim. Então, eu prefiro esse assim, óbvio. Mas aquele lá é prático. É prático. Então tem dia que nem a própria Anne fala, eu tô com uma vontade de tomar açaí, mas não aquele. Eu quero o açaí mesmo. Aí a gente vem aqui. Não, vamos tomar um açaí rapidinho, aquele lá mesmo. Porque você passa, pega e vai embora. Aqui, quando a gente chega, eu quero sentar, eu quero conversar. Não vou tomar só açaí, eu vou comer uma coxinha, vou comer outra coisa. Você acaba se tornando de casa, sabe? Você acaba, tô em casa, eu quero isso, quero aquilo outro. Então, assim, nosso recorde em vendas também é os pastéis, né? Pastel de feira. Pastel é uma delícia. Tem cliente que reclama. Porque tá muito cheio de recheio. Eu queria mais era a massa. Você colocou muito recheio. Sério mesmo? Teve cliente que já falou, eu quero que você faz meu pastel, porque da outra vez veio muito recheio. Eu quero com menos recheio porque eu gosto de sentir a massa. Tá bom. E assim, às vezes o cliente quer... Tudo bem aí, nego? Do Note? Mas você não ligou na tomada? É isso aí. Cortou essa parte. Eu corto também. Deu? Deu. O que eu tava falando? Do açaí. Mas, voltando. Eu hoje sinto que a parte do restaurante tomou muito mais frente do gosto do Brasil do que a parte de mercado em si. Eu vejo que hoje a parte do mercado é um complemento ao restaurante. Então a pessoa vem, come, lembra que quer alguma coisa e leva. Eu mesmo faço isso. Às vezes quando eu falo, vou comer uma picanha, já aproveito para comprar isso. Ou vou comer uma feijoada, ou vou comer alguma outra coisa. O pastel, você estava falando, que o pessoal reclama que tem muita...
Você não vai conhecer, mas em São Paulo tem uma cidade que chama Embu Guaçu. É uma cidadezinha interior mesmo. E tem um pastel lá que chama Pastel Sem Vento. E eu cheguei a comentar quando eu comi aqui, eu falei, nossa, isso aqui me lembrou muito, porque era um pastel, ele é bombado mesmo, então Bem aquele cheio. tamanho dele, não, é entupido. Tá, o tamanho dele é o tamanho do recheio. É o tamanho do recheio. E eu até brinquei com o dono, eu falei, olha, eu gostei do seu nome, Pastel Sem Vento, mas ninguém consegue comer, porque não, óbvio, metade vai pra casa, metade come ali, a pessoa come, mas não de uma vez, e o seu tá muito bem recheado. E eu gosto bastante. Eu falei pra mim mesma, Eider, se fosse pra mim ter algo, que eu queria algo com qualidade. Tem que ser lembrado, Então, né? assim, as pessoas que vir aqui, eu quero que saia daqui com lembranças de que comeu bem, que não foi embora com fome. E se elas tivesse ido em tal lugar, comeria melhor que aqui ou não. Então, eu vou lá na Lígia, porque eu escuto muito isso. Fulano queria ir em tal lugar, mas eu falei, não, vamos lá na Lígia. Então, assim, e Deus usou esse pastor para falar para mim, na época, que eu seria muito conhecida. Não só aqui na França, mas na Europa, no mundo todo. Já saiu na Globo, já saiu em revista, tá saindo num podcast brasileiro, olha só. Realmente, e assim, o que eu mais vejo, sabe, é o cuidado de Deus com tudo, com cada detalhe. Porque ele cuidou do começo até agora e sim, foi mudando, sabe? É tipo se fosse um jogo, você vai mudando de nível, mas você também tem que ver algo que quando você sai da presença de Deus, que você deixa as coisas dele, é como se você colocasse um endereço no GPS, mas você fala, não, vou cortar caminho por essa rua, e aquela rua lá é sem saída, o GPS não reconhece, e ele vai recalcular a rota. Aí você, quando ele está recalculando a rota, você quer continuar indo para o caminho certo ou errado? Sim. Então, quando você faz uma escolha de servir a Deus, vem muita luta. Eu sou super crente. Não sou. Eu já ouvi muitas pessoas falar, mas você não é crente? Por que você falou isso? Tem clientes que às vezes já me atacou aqui, sabe, com palavras. As pessoas esquecem que você é um ser humano e que o ser humano não é perfeito. Então, não sou super crente, não sou perfeita, tenho pecado. Tem dia que eu não tô bem, tem dia que eu não tô querendo, sabe? E tudo bem. Muita conversa. Tem dia que eu tô uma bênção, tem dia que eu tô uma tagarela. Então, assim, o ser humano, cada dia ele tem uma fase. Então, assim, já teve pessoas de falar que meus preços não são caros, que come bem, que paga feliz, mas já teve pessoas de criticar o preço. Então, assim, e eu sou uma pessoa muito direta, Eider. Eu falo o que eu penso. Então, assim, se a pessoa falar algo para mim, não é porque eu sou dona daqui que eu vou perder aquele cliente que eu não vou responder, eu respondo. Então, se a pessoa falar para mim, teve uma vez que veio um português aqui e ele pediu uma cerveja, não, um copo de vinho. Aí ele perguntou o preço, eu falei, 4 euros. Mas 4 euros eu compro uma garrafa lá no português. Eu falei assim, então o senhor vai lá. Lá vai ter uma cadeira para o senhor sentar com a mesinha assim? É isso que eu falo. Porque lá não é um bar. Para todo mundo, vamos lá, 24 euros é a picanha, certo? É 25. Que seja 25. O pessoal fala, mas é um valor alto para o ticket médio que é o almoço na França. Eu falo, tudo bem, pode até ser. Mas, se você quiser comer às 3h30 da tarde, tem. Ok? Não é um entrecô, não é um filé, é uma picanha. Ela atravessou um oceano para chegar até aqui, para ela ser feita para chegar no seu prato. Ela vai ser mais cara do que um filé que você vai comer em outro restaurante aqui. E outro restaurante que você for comer aqui, 3 horas da tarde, o cara vai olhar para sua cara e falar, não faço. Nem 3 horas, se você sentar às 2h40, ele vai falar, não, a cozinha fechou. E você vai na Lídia, não importa o horário, você vai comer a picanha que vai fazer na hora, com tudo fresquinho. Então, isso tudo tem preço. E assim, nos outros restaurantes que eu sempre saio para comer fora. Então, nos outros restaurantes, você pede uma picanha, vem a picanha. Mas que picanha? Que outro restaurante? Tá maluco? Tem outros restaurantes que tem, mas você pede, tem a picanha, batata frita e uma salada. Mas eu comi num outro lugar, vem gorduroso pra caramba. Olha, não vem mandioca, não vem feijão, não vem vinagrete, não vem
feijão, mandioca, feijão, vinagrete, aí vem o arroz e vem a picanha. E a saladinha. A saladinha de vinagrete, se a pessoa não quiser o vinagrete, a gente faz outra salada. Então, assim, é um prato completo que você come o arroz, como o feijão, como a mandioca, o vinagrete, a farofa e a picanha. Minha picanha vem três fatias. Bem servida. Bem servida. Então, assim, muitas das vezes, a pessoa nem come tudo. Ah, eu quero levar. Quantas vezes vem pessoas aqui pegam um prato para dividir para 2? Não, mas Lídia, é o que eu tô falando, não é caro. Se você colocar todo o serviço que você coloca por trás para que aquilo seja servido, não tem como. Você fala, gente, você não para, esse não stop, e não é só no verão, é o ano inteiro. Então, tudo isso tem um valor a agregar ao prato, entendeu? Não cai da árvore. Você fala, vai ter... você e o Rui às vezes não tem vida, não sai, não passeia, que nem agora. Eu sei que segunda-feira vocês ficam para passear, para que vocês possam viver um pouco. Mas quem reclama fala, gente, é o preço dela. Por quê? Porque ela faz isso. E acabou. E olha, eu sempre falo, olha, quem quiser vir será bem-vindo. A gente trata todo mundo igual, né? Porque fulano tem dinheiro que vou tratar diferente daquele que não tem. Já doei comida aqui para pessoas que não tinham condição de pagar. E fiz de coração. E pronto. Meus funcionários, eu não nego nada, Eider. Quer comer, come. Quer beber, bebe. Se sobra aqui salgado, dou para levar para casa, não nego comida para eles. Então, assim, até o meu funcionário falou assim, ai, dona Lídia, a senhora tem um coração tão bom. E é esse coração que eu quero ter sempre, porque é o coração que eu quero parecer com Deus, com Jesus. E para mim parecer com Jesus, eu tenho que fazer coisas boas. Se me tirar do sério, eu vou falar algo. Mas você é um humano. Eu sou tem essa parte do humano. Então, assim, quando eu quero dar algo para alguém, Eider, não precisa me pedir que eu dou. Mas quando alguém quer me obrigar a dar, porque eu comprei 50 euros, você tem que me dar isso. Não tenho que dar nada, porque é o que eu falo, não entra nada de graça aqui. Meus funcionários eu não pago com sorriso, eu não pago com gentileza. Então, assim, se eu sentir vontade de dar algo para alguém... Se o seu coração ficar leve para isso, acabou. É igual você dar o dízimo na igreja. As pessoas, muita gente critica, mas a Bíblia fala para você dar com alegria. Não adianta você dar o dízimo porque por obrigação. Por obrigação, não adianta. Não. Então, assim, eu vi muita prosperidade na minha vida quando eu comecei a dizimar, quando eu comecei a ajudar as pessoas. De coração, não por obrigação. De coração. Então, assim, o Rui teve um mês que ele falou assim, você não vai dar o dízimo. Eu falei, eu não vou dar, mas você vai ver o que vai acontecer de eu não dar o dízimo. Eider, o Rui levou 500 euros de multa no mesmo mês. Ô Rui, essa mulher tem que dar dízimo, Rui. 500 euros fora os pontos da carteira, que foi para minha carteira, né? Porque ele tava na minha moto. Mas ô Rui, ela que tem que pagar esses 500 euros, não você. Foi ela que deixou de dar o dízimo. Mas você deu para ela pagar? Então, assim, a fidelidade a Deus, ela abre muitas portas. Lógico. E, assim, cada pessoa acredita na religião que queira, mas que não faça mal para ninguém, sabe? Respeite o próximo. Respeite, cuide do próximo, se ela pode cuidar, se ela pode ter oportunidade de falar de Deus para as pessoas, que fale. Eu vi uma foto, não é uma foto, né? É uma montagem. Eu vou te mandar, que é muito bonito e fala é exatamente isso. Não sei se você viu na Covid, eles fizeram um desenho, né? Que no centro tá a Terra e em volta tá todos os deuses de todas as religiões, um abraçado ao outro, cuidando da Terra. Ele falou, agora, não importa quem eu seja, é você rezando, é ele rezando, para todo mundo cuidar da mesma terra. É muito bonito, eu vou te enviar. Então estão todos assim, Buda, Jesus, Alá, tá todo mundo abraçado assim, cuidando da terra. Então, assim, eu não critico religião, não critico política, não, sabe, é coisa que eu nem falo muito. As pessoas falam para mim assim, Lígia, mas você trata tão bem os trans, você não é crente? Eu falo, por isso mesmo. Porque Deus mandou eu amar eles, não julgar e criticar eles. Olha, se você vê o tanto que os trans gostam de vir aqui, conversar comigo, sorrir. Teve uma que foi embora, que é a Valéria.
ela vinha aqui de manhã, ela chegava aqui umas 9h30. Não tá aberto, vai embora, Valéria. Não vou, você vai me servir uma tapioca, um pão de queijo, um café. Eu morria de rir dela. Então, assim, e eu tô sentindo falta dela, porque ela falou, olha, próximo verão eu volto. Eu falei, nossa, vai demorar um ano. Então, assim, são pessoas que passam por aqui que você aprende a amar, a cuidar, sabe? Dar bom conselho, toma cuidado, não vai por esse caminho. Então, assim, eu me sinto um pouco mãe de todo mundo, sabe? E tem pessoas que vêm aqui, outro dia veio uma que falou, Lígia, eu preciso conversar com alguém, posso falar com você? E começou a chorar, eu falei, pode. Senta aqui. Senta aqui. Aí eu sento, eu escuto, eu choro junto. Então, assim, eu acho isso incrível de você. eu amo cuidar de vida, sabe? E assim, se algum dia eu voltar pro Brasil, o que eu quero fazer é cuidar dos animais abandonados. Que gostoso. Porque eu acho assim que os animais, eles têm um amor tão fiel. Você sabia que quando eu era novinho, se chamava Ayla? Era uma associação dentro da Paraisópolis, em São Paulo, que eu trabalhei com eles. Eles iam para Cobase, então eles adotavam, né? Eles pegavam os animaizinhos de rua, cuidava dentro dessa associação e depois eles iam para dentro da Cobase. Cobase é um grande mercado de animais, não de bichos. Sim, mas de tudo que vende para os animais. Igual a Cacum aqui. Sim. Então, tudo que você precisava para algum bichinho, lá tinha. E era um shopping mesmo, gigantesco. E aí elas faziam essas ações dentro da Cobase para fazer a doação dos bichinhos. Eu gostava muito. Eu era bem pequenininho. Quem chegou a conhecer, ajudar isso foi a Ivete Sangalo. Ajudou o pessoal. E era muito gostoso, é muito gratificante porque o animalzinho não te julga, não te pede nada, ele faz tudo ali. Se ele tá com fome, ele tá abanando o rabo pra você. Se ele tá feliz, ele tá abanando o rabo pra você. Ele tá... É um amor fiel. Eu até hoje eu penso no Billy, porque o Billy fez parte assim da minha vida. E foi quando eu decidi que eu não queria próximo pessoas tóxicas, sabe? Que eu queria ele foi um propósito na sua vida. Foi. Então foi quando hoje eu consigo falar dele sem chorar, porque Deus ele me colocou tanto amor dele, sabe, assim, dentro de mim por ele, que eu falo, gente, eu vivo sem todo mundo, mas sem Deus eu não posso viver. Porque Deus, ele é a base de todas as coisas. Se você não tiver ele, você não tem nada. Então, assim, quando eu começo a me sentir afastando dele, eu vejo que as portas vão se fechando, que tudo vai mudando, eu vou ficando desanimada, eu vou ficando fraca, e aí eu corro de novo pro colo dele, porque ele sempre tá lá para me dar um colo. Lindo, 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 lindo. Isso é mágico. Agora, a gente tá encaminhando já um pouquinho pro final. Eu queria saber quais os planos de Lídia pro futuro. Minha Lidinha, eu vou te chamar de Lidinha pro resto da vida. Mas antes disso, eu queria te passar o seguinte. Hoje o Gosto do Brasil, além dele ser um restaurante, uma mercearia, uma sorveteria, uma doceria, uma pastelaria, tudo isso que ela tá fazendo parte, porque vocês que são proprietários, vocês acabam não prestando atenção nisso. Mas vocês estão fazendo parte de histórias de pessoas que vão ficar marcados pro resto da vida delas. Porque nessa vida o que a gente leva é momentos. É o que a gente guarda dentro da cabeça. O resto vai ficar aqui, você mesmo já disse. Mas vocês vêm fazendo parte da história dessas pessoas, e muitas vezes histórias sofridas aqui na França, mas que aqui eles conseguem ter um pouco de acalento, um pouquinho de atenção, um pouquinho de distração. Porque comida, Lídia, quando a gente trata de... Você deve lembrar da comida da sua avó, você deve lembrar da comida da sua mãe, de um tio, ou certeza que você lembra onde você comeu sua melhor pizza, aonde você tomou seu primeiro porre. Melhor açaí. O melhor açaí. E o Gosto do Brasil, eu tô chamando Gosto do Brasil porque é a forma traduzida, ela tá fazendo isso com muitas pessoas. Então tem muitas pessoas que vão contar histórias. Poxa, eu fui para Nice, comi uma picanha, era no Gosto do Brasil, vai conhecer. Ou pode ser que é um fato ruim, mas é um fato verdadeiro, que daqui, vamos chutar baixo, mas daqui 60 anos as pessoas que a gente conhece já não estão mais aqui. Então a nossa história
se torna realmente só uma história, e que vai ser contada. Poxa, comi num restaurante tal, era assim que fazia, e isso faz parte da vida. Então, olha só, para você ter ideia, o Gosto do Brasil aqui, ou tanto no quiosque da Lígia, faz parte já da minha história. E quando eu cheguei na França, quando eu pisei em Nice, o primeiro lugar que eu conheci, o primeiro mercado que eu fui, da minha história já faz parte. E isso, toda e qualquer pessoa que entra ali, a Lídia, o quiosque, ou o Gu do Brasil, o próprio Rui, sem saber, porque o Rui ele é um pouco mais reservado, vocês fazem parte da história de uma pessoa que ela vai levar para o resto da vida, querendo ou não, porque vocês mexeram no paladar da pessoa. É. E eu vou te falar, o povo prefere a caipirinha do português que a minha. Aí, Rui, tá falando bem da caipirinha, hein, meu? Olha, vem gente tomar caipirinha e fala, não quero que você faça, eu quero que seu marido faz. Olha isso. Aí o Rui responde, se eu morrer, quem vai fazer? Aí a pessoa fala, não bebo mais caipirinha. Então, assim, eu tenho um cliente, que é o Luiz, que ele é guia turístico aqui. Foi ele legal. que fez a minha página no Google, porque eu não sabia de nada disso. Ai. Então, foi ele que postou as primeiras fotos lá e foi ele que deu o primeiro avi, a primeira Avaliação no Google. E ele veio aqui esses dias, ele falou, Lígia, eu vou olhar. E ele ficou encantado de ver que a gente tinha 5 estrelas, que a gente tinha mais de 200 comentários. E assim, fora as pessoas que não comentou, que a gente não falou, que, né, tem pessoas que vai lá e comenta. Mas os comentários bons, que a comida é boa, atendimento e tal. Então, assim, e várias pessoas que veio aqui através desses comentários, desse Google que um dia alguém colocou. Então, assim, eu fico muito feliz. As minhas amigas. Ai, que gostoso. Então, eu fico muito feliz, sabe, de ver e saber que Deus colocou pessoas tão maravilhosas para me ajudar a estar aqui hoje, né? Meus patrões que até hoje me amam. Você imaginava que você ia ser dono de um restaurante na França? Nunca. E assim, o melhor é quando você vê o seu patrão vindo aqui, o seu patrão que te viu fazer limpeza, ver você num lugar lotado, assim. A minha patroa que não acreditava em Deus, ela veio aqui e ela falou para mim, eu não acredito, Lígia, é tudo isso. E quando ela me abraçou, ela falou assim, o seu Deus existe. Então, mesmo que ela não acreditava no Deus dela, ela viu que o meu Deus existia. Então, é coisa de Deus, é mistério de Deus, é presente de Deus. Tem planos pro futuro ou quer deixar guardado? Tem planos para o futuro. Daqui uns anos voltar para o Brasil, para Goiânia, cuidar dos cachorros abandonados. Legal. E vender aqui para alguém que tenha, sabe, o mesmo sonho, carinho. o mesmo carinho. Pô, mas uma vez eu conversei com a Isabela, e a Isabela... foi uma vez que a gente foi pro barco. E a Isabela falou assim, eu sou herdeira do quiosque. Falei, você vai herdar o quiosque da Lígia. Ela é, agora o Mickey Mouse também é herdeiro. É verdade, ó, já tem que dividir. Ela chega aqui e fala, ó, os herdeiros chegou. Então, assim... Vai passar mesmo? Não vai deixar na família? Eu vou passar pra frente, porque é muito cansativo. E eu não quero viver a vida toda trabalhando, porque eu já trabalhei muito na minha vida, né? Tenho 45 anos, então eu tenho 35 anos de trabalho na minha vida, porque eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade. Então, assim... Tá na hora de descansar, né? Assim que der um jeitinho de descansar, e quem pegar aqui, ele vai pegar uma joia rara. Já sei. Porque, assim, vai pegar um local que a gente fez tudo, que a gente começou do zero, né, para levantar, já tá em pé. Então a pessoa só vai mesmo lucrar. Então, ó, deixando a dica aí, quem quiser, chama a Lígia. Tá aceita propostas. Na fila de espera, se quiser ficar já, porque já tem 2 na fila. Já tem gente na fila, já. Legal. Então é isso. Mas vamos sentir falta, hein? Mas vou levar muitas pessoas com carinho e vou convidar muitas pessoas para ir lá, né, no meu cantinho no Brasil me visitar, porque daqui vai sair muitas amizades. Ah, com certeza. Bom, quer deixar a sua rede social ali para o pessoal te procurar aqui? Como é que o pessoal acha o Gu do Brasil? Você vai no Instagram, escreve Gu do Brasil, tudo separado, Gu, aí escreve DU e Brasil com RE,
Uhum. IS. E eu também tenho meu número de telefone, né? Que tem o WhatsApp, que é 0611 86 33 31. Para quem não está na França, o meu prefixo aqui é 33. Sim. E vocês podem entrar em contato. E se eu não responder, tem alguém cuidando das minhas redes sociais que responde, porque eu não tenho tempo. E aqui tá aberto de que dia, de que horas a que horas? De terça a domingo, das 10 da manhã às 10 da noite, cozinha aberta. E a parte, né, do bar, a gente fecha às 11 horas. Agora a gente vai passar a fechar às 11 horas. Por quê? Porque o pessoal nunca sai 11 horas aqui. A gente corta a bebida antes para poder a gente sair. estava fechando à meia-noite, só sair daqui 1, 2 da manhã. Então a gente está colocando esse horário de 11 horas para meia-noite, já está fechando. Já tá em casa, muito bom. Bom, Lídia, eu sou seu fã, eu tenho muito carinho pelo mercado de vocês, pelo carinho que vocês têm, por tudo que já me proporcionou. Vocês já me ajudaram muito em momentos que vocês não sabiam, mas estavam ajudando. E é isso que eu queria passar pro pessoal. Vocês têm um cantinho aqui do Brasil que vocês podem vir, vocês vão sentir isso, vocês vão se sentir em casa. Não tem horário que você vem aqui, a Lídia não esteja, porque se ela não tiver, quem tá trabalhando é o outro ali que não gosta de trabalhar muito, mas de vez em quando ele tá aqui. Mentira, bichinho também corre bastante. E eu vou deixar aqui embaixo a rede social dela, o telefone dela, já que ela já falou. O endereço bonitinho. Eu lembro sempre quando ela abriu aqui, ela ia no Instagram e falava: olha, gente, o endereço é esse, do lado do ponto de ônibus. E ainda tinha gente, até hoje tem gente que vai lá em casa no quiosque da Lídia, porque coloca porque quiosque. Coloca, e ainda tem acho que tem no Google. Tem, aí ainda coloca o quiosque e vai parar lá. Assim, eu tô muito feliz com o que Deus fez, porque também os jogadores, né, de Mônaco, Caio Henrique, Gianluca, Wanderson, são clientes nossos aqui. O Caio Henrique já tá marcado de fazer podcast com a gente. Agora o Gianluca ainda não cheguei nele. Mas o Gianluca, ele voltou pro Brasil, né? Vai ser papai. E parabéns. O Caio Henrique, ele conheceu ele aqui, ele tava ali fora de bobeira. Eu falei assim, sabe quem é esse aí, Eider? Ele falou assim, não, eu falei, é o jogador de Mônaco. Não, e ele jogou na seleção, jogou. Não, eu fui atrás da história dele, eu achei lindo. E ele é uma pessoa muito incrível, muito pra frente, muito humilde, muito tem um coração ferrado. Caio, por incrível que pareça, eu te sigo muito nas redes sociais, eu vi muito sua história. Você tem um fã hoje mesmo, porque assim, eu fiquei meio distante do futebol com tudo que veio acontecendo aí, mas histórias como a sua faz a gente acreditar que o futebol ainda tem gente que joga porque ama. É verdade. E assim, para mim é um orgulho, sabe, ver eles vindo aqui, as pessoas saber que, né, são brasileiros que brilham também. Isso aí. Fora do Brasil. E é conhecido pelo mundo todo e a gente está recebendo aqui com muito carinho. E muito obrigada por essa oportunidade. Obrigado, Lidinha. Eu vou... Você é incrível. Eu vou... Rui também. O Rui num próximo... Ô, Rui, vem dar a cara aqui, Rui. Pelo menos dá um beijinho na sua esposa, vai. Vem cá. Vem, Fala amor. oi pro pessoal. Vem cá, amor. Rapidinho. Quem conseguiu fazer a entrevista com ele foi o seu amigo lá de Paris. O Giovanni. Dos imigrantes. Vai ali no cantinho dela, rapidinho. É verdade. É que o Gil, ele faz uma entrevista bem rápida, né? Uhum. Então acaba pegando a pessoa meio que desapercebida. Vai ter que passar aqui. Só não derruba as coisas. Só dá um oi. Meu português. Esse é o cara que ajudou isso tudo acontecer, gente. Rui, gratidão, viu, Rui? Porque você também mexe na vida das pessoas sem ver. 17 anos, meu marido. Não é fácil não, né? E eu vou te falar, viu? Começar um sonho. E ele, eu acho que é mais doido que eu, né? Entrar no sonho junto comigo. Junto contigo. Sair do trabalho dele igual ele tinha para sonhar junto comigo é coisa de Deus. Parabéns pra você, gente. Parabéns mesmo, viu? Obrigada por tudo, viu? É isso, gente. Bom, gratidão, primeiro, por essa conversa mágica. Gente, encerro hoje essa entrevista incrível com essa mulher incrível, empoderada, forte, guerreira, batalhadora, que mais? Merecedora de tudo isso que ela conquistou. E
Peguem, comentem, compartilhem, mostrem isso para mais pessoas, porque isso é o que vai trazer mais histórias para ela, mais histórias para o canal também. Como eu falei nas outras entrevistas, o Conexão BR não tem cor, não tem religião, não tem político, não tem lado, não tem nada. A gente é neutro. Toda e qualquer história linda e bela de vida pode sentar aqui conosco e pode contar isso para que todo o Brasil e para que todo mundo enxergue essa história que vocês têm dentro de vida, ok? Muito obrigado, tenham todos um excelente dia e até a próxima.